Vai, achei que eu não conseguia gravar. Então, boa noite, gente. Então, hoje a ideia, eu acho que é um evento, até uma das meninas lá da clínica brincou comigo e falou assim, ué, mas que horas que é esse evento? Eu falei, 7 da noite. Ela, mas é café? Eu falei, não, não é mais café. Mas ficou o café com jogos porque desde antes da pandemia, eu ofertava esse café com jogos presencial, assim, sabe? Então ficava o nome Café com Jogos porque tinha um coffee, né? E a gente, né, mostrava daí, não era temático como esses que, né, que eu estou fazendo agora, que acho que presencial dá para fazer mais dinâmico. Isso, chá com jogos. Aí dá, né, enfim, dava para ser mais dinâmico. Agora online fica menos dinâmico, então é melhor fazer mais curtinho, né? Mas o nome ficou Café com Jogos, né? Continuou aí esse nome. Enfim, mas não tem nada de café, né? Quem quiser toma, quem não quiser não toma, né? Mas não tem café. Mas, enfim, né, gente? Eu acho que o importante é a gente ter um momento para apresentar um pouco dos jogos, porque que às vezes as pessoas me perguntam muito assim, né? Me procuram para perguntar, Mariana, o que você tem para atenção? O que você tem para memória? O que você tem para um paciente X, para um paciente Y? E essa vai ser uma tentativa de trazer de uma maneira um pouco mais didática, né? O que eu tenho para contextos específicos. Eu quero fazer isso com bastante recorrência e cada hora ter uma temática nova aí para trazer, para a gente, né, discutir um pouco, né? Lógico, o objetivo aqui não é ser teórica, não é ser, né, nenhum curso, nada disso, é para que vocês tenham a oportunidade de realmente conhecer os jogos, né? Mas, lógico, que eu não consigo, né, não falar, né, um pouquinho da parte teórica, né? Então, agora vai ser cognição social, não tem como a gente não dar uma introduzida no que é cognição social, mas lógico que esse não é o propósito. O propósito é realmente que vocês saibam o que tem disponível, conheça um pouco do funcionamento, porque mesmo quando eu indico, falo, olha, né, então, para, né, atenção, por exemplo, eu tenho, né, o jogo X, o jogo Y, o jogo Z, só que a pessoa não tem ideia, assim, né, de como funciona, e mesmo que ela olhe o site, mesmo que ela visite o site, ainda fica, né, meio abstrato, né, de como é que essa atividade funciona. Então, essa é a oportunidade de eu trocar com vocês um pouquinho, né, como é que foi, né, a construção desses jogos, como é que é a aplicação desses jogos, né, que coisas são importantes de observar, né, no participante quando a gente estiver aí utilizando esses jogos, tá bom? Então, vamos lá. Então, a ideia hoje é falar de cognição social. No futuro, eu quero falar de atenção, de memória. Depois, a gente trazer TDAH, TEA, sabe? E diversificando as temáticas para a gente ir conseguindo ter uma ideia aí, né, do que investir quando for necessário, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Então, primeiro, né, eu queria trazer aí para vocês, né, acho que, enfim, quem já me ouviu falando disso, né, já sabe, né, que o que é a cognição social, aí qual é o modelo, né, que eu me embaso para construir os jogos, né, gente? Então, acho que isso é importante falar, sabe? Eu acho que as pessoas acabam gostando muito, né, dos jogos da Cognos, né, e elas veem a aplicação desses jogos, porque não são jogos construídos do nada, assim, né, sem nenhum embasamento teórico, sem nenhum embasamento científico, né, sobre o conceito daquela função que eu quero acessar com aquele jogo. Então, sempre tem uma função, né, que embasa aí a construção desse jogo. Claro que, né, ao longo do tempo, eu vou me atualizando, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a Cognos, sei lá, eu usava um modelo para definir a atenção, um modelo para definir funções executivas, que é diferente hoje do modelo que eu utilizo, porque em neuropsicologia a gente tem muito disso, né? A gente precisa estar sempre atualizado, porque a forma de conceituar as funções cognitivas e os processos cognitivos, elas vão mudando muito, né, ao longo do tempo, tá? A Marisol não está me ouvindo. Alguém mais? Ninguém mais está me ouvindo, gente? Alguém mais? Ou melhor, né? Alguém está me ouvindo? Está me ouvindo, Simon? Ah, então, Marisol, veja se não é alguma coisa de áudio aí, de volume, alguma coisa assim. Ai, meu marido acabou de chegar, por isso vocês estão ouvindo os cachorros. Tá travando? Talvez seja o local que eu tô. Pera aí que eu vou tentar mudar de lugar, tá? Ah, tá normal para Juliana? Bom, gente, então vocês vão me avisando, tá? Então, se está travando para alguns, então às vezes não é aqui a conexão. Vão me avisando, tá? Se está tudo certo. Ótimo. Então, beleza. Então, estou de olho aqui no chat. Então, gente, assim, o que é importante, né, de entender que, né, tem um embasamento quando eu vou construir, né, esses jogos. Claro que, assim, né, não é um embasamento neutro, né, tem o meu viés do modelo que eu acho que tem aplicação prática, né, lógico que o jogo também é construído, hoje vocês vão conhecer um jogo
inédito, né? Um jogo que ainda nem divulguei, vou fazer ainda a divulgação de pré-lançamento, mas vocês já vão conhecer de primeira mão aí, tá? Um jogo novo. E eu crio assim, conforme as demandas do paciente, né? Até esse jogo, depois eu vou contar para vocês, tipo, o contexto, né? Como que eu, né, de onde eu tirei a ideia para construir esse jogo. Então, né, eu associo sempre a demanda com, né, o conceito, a definição ali, né, daquela função que eu quero atingir, tá? Então, assim, quando a gente está pensando especificamente em cognição social, tem uma dificuldade muito maior. Por quê, gente? Porque a cognição social, a gente vai ter aí uma série de questões, né, a serem discutidas, do porquê que é tão difícil acessar a cognição social, por que é tão difícil criar instrumentos de avaliação da cognição social que realmente sejam sensíveis e efetivos, porque eu acho que entra também numa coisa, né, que não vai estar aqui, mas, né, entra muito nas minhas conclusões, o quanto é difícil avaliar esse domínio do social, né? O quanto é difícil avaliar, né, essa interpretação que a gente dá, né, para as vivências sociais. Porque isso depende só, né, de uma capacidade de avaliação que envolve essa interação com o paciente. E envolve uma interação que aconteça ao longo do tempo e de maneira recorrente. E a gente tem um período muito específico para avaliação neuropsicológica, né? E que é muito difícil, às vezes, a gente ter acesso a esses dados. Então, eu não sei se vai ser possível, sabe? Existam aí testes ou ferramentas que avaliem com acurácia ou com efetividade, de fato, a cognição social, né? Não sei se a cognição social vai ser um construto de acesso fácil por um instrumento, né? Então, assim, cognição social é um construto ainda recente, ainda carece de uma definição que seja universalmente aceita, né? A gente tem uma dificuldade aí ainda de achar aí uma consistência na literatura, né, que defina aí, né, cognição social, assim como também é difícil, né, para funções executivas, né? Tem outras funções aí que também carecem disso, né? Então, em termos gerais, o que se sabe é que provavelmente cognição social é melhor definida como a nossa habilidade de fazer leitura de pistas sociais como expressão facial, só que olha só o problema. Quando a gente está avaliando, né, a gente tem muito teste de reconhecimento de emoção, que a gente julga como, né, instrumentos aí para avaliar e acessar a cognição social. Então, a gente tem muito teste para reconhecimento de emoção, reconhecimento de face, né, ou seja, né, pela expressão, né, facial, seja pela expressão do olhar, né? Então, a gente tem instrumentos até gratuitos aí, para que a gente consiga usar, né? A própria NEPSI também tem uma tarefa de reconhecimento de emoções que eu acho bem boa, né? Que são rostos de crianças de verdade ali, né? São fotos de verdade, né? Onde a criança tem que comparar ali que outra criança sente aquela mesma emoção e às vezes as emoções elas vão estar em intensidades diferentes. Então, eu acho muito bom. Só que a gente vai ver que é raro ter um paciente que tenha muita dificuldade nesse tipo de tarefa, né? Mesmo um paciente que esteja no espectro, ou um paciente que a gente esteja duvidando de um quadro psicótico, ou outras, né, alterações aí que a gente já vai citar, que podem envolver alterações da cognição social. Porque não envolve só isso, né? É muito mais do que isso, é a nossa habilidade de juntar, né, essa leitura que a gente faz das pistas sociais, como, por exemplo, das expressões faciais, e fazer o uso disso, né, ou aplicar isso, né, com o conhecimento que a gente tem sobre o contexto, para julgar os estados mentais de outros, né? Então, não basta só eu reconhecer emoção, porque tem muita criança com comprometimento de cognição social, ou muito adulto com comprometimento de cognição social, que vai fazer uma leitura de expressão facial muito imediata. Só que isso não quer dizer que ele seja capaz, né, de fazer essa leitura e usar disto junto com esse conhecimento do contexto, e além disso, ser capaz de julgar os estados mentais de outros. Porque a gente, né, vai falar muito disso, até o jogo inédito, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, né, o jogo novo, que eu vou mostrar para vocês, ele vem muito para tentar estimular e desenvolver esse outro tipo de raciocínio, porque às vezes não é a ausência de julgamento também, tá, gente? Que revela para a gente uma dificuldade de cognição social. Muito pelo contrário, quando a gente vai pegar um TEA adulto, ou um paciente esquizofrênico, ou psicótico, algum quadro psicótico, a gente vai ver que a dificuldade dele não é de fazer julgamento social, ou de tentar julgar os estados mentais de outros. A dificuldade deles, muitas vezes, é de atribuir a uma única variável como responsável por um acontecimento, né? Ou ele vai se responsabilizar por aquilo, ou ele vai responsabilizar o outro, ou ele vai achar que o problema é contextual. E, às vezes, a gente sabe que
um evento, ele é causado por diversas variáveis, e às vezes todas essas variáveis juntas, né? Mas esse é o problema, muitas vezes, do paciente psicótico ou de um TEA que tem muita dificuldade social e que acabou ao longo da vida, né, por não ter muito apoio para fazer uma avaliação social mais adequada, ele acaba, né, realmente tendo dificuldades para julgar os estados mentais e atribuindo muitas vezes os eventos a uma única variável, a uma única causa, né? Então, vamos lá. Então, é o que vai, né, aí nos permitir compreender o comportamento de outros e responder de maneira adequada a esses contextos sociais. Então, opa, aí a gente já vê, é uma função super importante para a nossa adaptação, né? Então, é uma função que vai ter um impacto aí na nossa funcionalidade, né? Principalmente aí, né, nas interações sociais. Então, é composta de processos quentes, como reconhecimento de emoções, empatia, e processos frios, como pensar em coisas sob outro ponto de vista, né? Sob o ponto de vista de outra pessoa, que é o que a gente atribui aí como teoria da mente, e que a gente vai ver aí que um pouco de conhecimento de funções executivas que a gente tem, isso não está deslocado do que a gente chama também de flexibilidade cognitiva, né? A flexibilidade, ela é o que nos permite também entender outros pontos de vista diferentes do nosso, né? Quem tem um pensamento muito concreto, né, acaba tendo dificuldades com a teoria da mente, né? Então, esses são os processos e mecanismos mais frios. Mas isso é difícil, assim, a gente ainda não vê uma relação direta, né, da cognição com as funções executivas. Por quê? Porque muitos autores atribuem aí a cognição social como uma função independente, né, e não interdependente. Mas eu acho que isso pode mudar ao longo do tempo, tá? Então, déficits, né, de cognição social são comuns em que situações, né? Quem atende lesões encefálicas adquiridas, como, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico ou um AVC, pode presenciar alguma dificuldade de cognição social, tá? Demências podem começar a apresentar um prejuízo significativo de cognição social, em especial a frontotemporal. Aí a relação com as funções executivas, né, ou com o córtex pré-frontal, não tem como, né, a gente... E tem mais agora recentes estudos de neuroimagem, pontuando principalmente o córtex pré-frontal ventromedial ali, ou o órbito frontal, como duas áreas ali importantes associadas aí ao processamento e compreensão dessas pistas sociais. Então, a gente já vê que até, né, alguns casos específicos da literatura, pacientes que têm, né, comprometimentos específicos, né, de córtex pré-frontal, podem apresentar até uma conduta sociopática ali, né, uma dificuldade muito grande de empatia, né, por ter alterações aí desse córtex pré-frontal. Transtorno de personalidade borderline, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno do espectro do autismo, ou seja, cognição social, ela não é, né, só uma fraqueza no autismo, né? Então, ela vai estar presente aí em diversas patologias. Tem até um ou outro, tô vendo uma ou outra pesquisa até falando da questão do TDAH, né? Mas aí eu acho, porque aí entra uma dificuldade muito grande, né, que a gente tem, que toda disfunção executiva tradicionalmente tem sido diagnosticada como TDAH, né? Então, né, tá perdendo os limites ali, né, do diagnóstico do TDAH em si, né? Então, aí a gente vê de novo, né? Eu só estou trazendo esse ponto na discussão para a gente ver a relação realmente que o córtex, né, pré-frontal tem aí com a cognição social, né? Então, não é um processo tão independente aí, né? Então, é um sistema interconectado aí entre o córtex, né? Como eu disse, ventromedial e órbito frontal, né? Orbital, córtex cingulado, ínsula e amígdala. Então, a cognição social, apesar disso, ela vai operar de maneira independente de outras facetas da cognição. Por isso que ela não é facilmente inferida através de testes neuropsicológicos tradicionais. Então, assim, a gente vai ver que o fato do paciente ter um déficit específico de cognição social não vai afetar o desempenho dele em outras tarefas que a gente aplica. Ele pode ter um déficit de cognição social e ir muito bem em todas as outras tarefas. É diferente, por exemplo, quando a gente está avaliando um paciente com prejuízo atencional, né? E aí o prejuízo atencional vai impactar o desempenho em diversas atividades, né? Então, nesse sentido, a cognição social acaba sendo um processo muito independente, é difícil da gente avaliar, né, e inferir, mesmo em testes tradicionais de funções executivas, né? Às vezes o paciente pode ir muito bem nesses testes tradicionais de funções executivas e ter aí um comprometimento de cognição social, tá? Até hoje, o que se tem, né? Existem 3 bem estabelecidos e principais componentes aí da cognição social, que é a percepção de emoções, teoria da mente e empatia. Apesar da gente estar, né, falando, né, desses conceitos
de uma forma bastante segmentada, até a gente vai ver isso no processo de intervenção, assim, né? Muitas intervenções, elas podem focar em uma dessas facetas, mas a gente vai ver que os programas, né, mais efetivos de intervenção, eles fazem uma abordagem combinada de intervenção. Porque muitas vezes, né, como é difícil de avaliar, é difícil de identificar. Então, o paciente ele tem um comprometimento de cognição social porque ele tem dificuldade de perceber emoção. Não dá para saber muito bem isso, né? E é provável que tenha uma dificuldade de interação, né, desses 3 fatores aí, para que ele faça uma interpretação adequada, né, das situações sociais, para que ele consiga fazer, né, julgamentos, realizar e inferir aí, né, julgamentos aí para situações sociais de uma maneira, né, efetiva. Então, aí tem a percepção das emoções, que é a habilidade de reconhecer estados emocionais de outros, baseados em dicas ambientais, como expressão facial, gestos, prosódia emocional. Teoria da mente, que é a nossa capacidade de inferir estados mentais de outros. E empatia, que é a habilidade de compartilhar e compreender estados mentais e emocionais de outros. Ela está relacionada aí à capacidade de compreender e compartilhar aí sentimentos, tá? Eu coloquei aqui, gente, esses 4 livros como sugestão. Não tem nenhum programa de intervenção em cognição social em português, tá? Não tem nenhum programa de intervenção em cognição social traduzido para o português, que pelo menos que eu conheça. Então, a gente tem aí na literatura muitos livros aí que, na verdade, não são livros exatamente esses daqui que eu sei para vocês, não são livros teóricos, assim, de conceituação, de cognição social. São livros mesmo que definem aí, que tem aí, né, a estruturação de um programa de intervenção em cognição social. O que a gente vai ver na literatura é que muitos deles, eles são direcionados a pacientes psicóticos, né, de modo geral. Então, dependendo do que a gente atende, pode fazer sentido ter que fazer alguma adaptação desses programas. Mas, assim, um ou outro que eu, né, tive um pouco mais de acesso, eu vi que não são grandes adaptações que precisam ser feitas, tá? Então, aí fica de sugestão para quem, né, tiver interesse em, de repente, estar pensando em construir um programa de intervenção em cognição social, acho que vale a pena, né, dar uma olhada aí nessa literatura. Geralmente eles são em grupo, tá? Não tem nenhum desses, eu acho que é um guia de instrução, assim, para intervenção individual, tá? A maioria deles é realmente em grupo, né? O que faz bastante sentido, né? Então, o que mais funciona, né? O que eu tenho visto aí como revisão, né, da literatura, o que mais tem funcionado, né, na intervenção para cognição social é o que eles chamam de treinamento metacognitivo, que é ajudar o paciente a estar mais consciente sobre as suas distorções cognitivas, tá? Então, lembra aquilo que eu falei, o problema não está na ausência ou na falta de capacidade de interpretar, né, uma percepção, uma expressão facial, na incapacidade ou na ausência de um julgamento social. Não, está na forma inadequada com que isso é realizado muitas vezes, tá? O que é pior, né? O que causa ainda mais problemas, né? Então, geralmente, os treinamentos metacognitivos, eles têm o objetivo de aumentar a consciência desse paciente, né, como eu disse, sobre as suas distorções cognitivas. E o que é legal, gente, aqui, quando a gente fala dos jogos, por mais que os jogos eles não tenham uma relação direta com os prejuízos no cotidiano, é o meio pelo qual a gente consegue começar a ensinar, né, o paciente a perceber essas distorções, né? É trazer uma coisa que é tão abstrata para o concreto, né? É ajudar ele a perceber e ter uma ideia do que é isso que a gente está falando, né? De um modo mais concreto para ele, né? Então, isso é importante. Claro que o tratamento ele tem que avançar para situações, né, do cotidiano, né? Ou até para a própria interação em loco, né? Por isso que é tão importante os grupos, né? É que a maioria dos grupos eles estão voltados para a habilidade social. A habilidade social, alguns autores se referem como um dos componentes da cognição social, mas a habilidade social é a manifestação comportamental, né? Da cognição social, mas antes disso começa, né, justamente com uma capacidade de perceber, processar pistas sociais, fazer julgamento, e aí o fim último, né, a manifestação disso é o comportamento, né. E o que a gente está preocupado aqui é justamente com a maneira com que ele processa, né, essas informações sociais.
Então, de que maneira a gente vai fazer isso, né? A gente vai ajudar ele, né, a lidar com certos problemas que envolvem as dificuldades de quem apresenta, né, prejuízos de cognição social. Então, geralmente, quem tem, né, prejuízo de cognição social, vai acabar fazendo julgamentos muito fortes com base em pouca evidência. Que é aquilo que eu falei, às vezes eles atribuem a um acontecimento uma variável, eles associam uma variável. E eles fazem um julgamento muito forte com base nessa uma variável. Então, por exemplo, até esse menininho que eu estava atendendo, né, que foi o que me inspirou aí para essa atividade que eu vou mostrar para vocês, né, que é mais inédita, ele é um menino assim, que a princípio ele tem um diagnóstico provisório de TEA. Provisório por quê? Porque ele é muito pequeno, ele tem 8 anos de idade, eu ainda não consigo fechar, por exemplo, será que ele está no espectro da esquizofrenia? Porque ele não tem sintomas positivos, mas ele tem muitas características, em alguns momentos assim, que me fazem pensar, entende? Mas ainda é impossível dizer, né? Então, por exemplo, se um colega de sala ou da escola esbarra nele, ele quer bater no menino, ele começa a xingar o menino de filho da puta, ele fala muito palavrão e tal. Então, assim, ele sente uma raiva muito intensa desse menino. E ele vai ficar por horas remoendo essa situação, tá? E aí ele vai falar que isso foi de propósito, que o menino quis bater nele, que o menino fez isso de propósito. Em nenhum momento ele vai parar para analisar outras possíveis variáveis. Então, até em sala isso acontece. Outro dia, ele estava perto de mim, a gente estava lendo uma historinha, e aí eu fui guardar o livro caiu na cabeça dele. E daí ele fala, na hora ele já xinga, ele fala, sua psicóloga idiota, alguma coisa assim, sabe? Ele fala, sua psicóloga idiota, você fez isso de propósito, acertou o livro na minha cabeça. Tipo, do nada ele vira a chave, entendeu? Do nada ele me abraça, beija, me ama, de repente, quando acontece uma coisa, vira a chave, entende? Você fez isso de propósito, sabe? E tipo, sabe, ele não passa pela cabeça dele que pode ter sido uma outra coisa, sabe? Que pode ter sido por uma outra razão. O livro caiu, foi sem querer, porque eu vi que aqui no seu armário, né, não tem, né, um negócio para segurar o livro, então cai meio. Não, ele não analisa essas outras variáveis e circunstâncias, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver como um problema, né, de cognição social, tá? Aí, outro problema que é comum é culpar outras pessoas em vez de circunstâncias, que é responsabilizar sempre os outros pelos problemas que acontecem, tá? Então, isso a gente vai ver como um padrão muito comum, principalmente no TEA, tá, gente? Principalmente no autismo. É muito comum uma dificuldade em assumir seus próprios erros, não só por uma questão de rigidez cognitiva, e a gente vai ver, né, que não tem como falar, né, que isso está também desassociado aí, né, das dificuldades de cognição social, mas muitas vezes eles vão ter dificuldades, né, de se ver como responsáveis aí pelos seus problemas. Então, vão sempre culpabilizar e responsabilizar outras pessoas, tá? Também a gente vai ver, né, que uma incapacidade aí de considerar e aceitar totalmente informações fornecidas por outras pessoas. Então, por exemplo, até nesse menininho, quando eu começo a falar e fazer ele pensar sobre, olha, mas para e pensa. Por que é que ele faria isso de propósito? Ele fala, cala a boca, eu não quero saber, sabe? Então, ele tem dificuldades quando o outro intervém, sabe? Ou quando o outro tenta fazer com que ele apresente uma mudança, né, de pensamento, tá? E também é incapaz de deixar posições fortemente mantidas, sendo confiante demais que memórias imprecisas são de fato precisas. Então, às vezes, eles trazem aquela situação social, lógico, dentro dessa distorção, né, dentro dessa percepção distorcida que eles têm, e eles garantem que foi daquela forma mesmo que foi, entende? Garantem, podem, né, julgar que provam que aquilo aconteceu exatamente daquela forma, né? Então, gente, esses são só alguns exemplos de coisas que rotineiramente, de forma, né, muito óbvia, vocês vão conseguir ver nos pacientes com dificuldade de cognição social. E aí que está a importância, porque se eu não reconheço a manifestação comportamental dessa, né, deficiência cognitiva, eu vou ser incapaz de avaliar isso. Porque eu não tenho instrumento formal que vai acessar isso, né? O que a gente vai ter é realmente a observação comportamental. E às vezes, em poucas sessões de avaliação neuropsicológica, eu não consigo ver isso. Esse menininho eu consigo ver isso porque eu estou atendendo ele já faz tempo, né? Então, vamos lá. Então, agora, né, eu vou mostrar para vocês... Até agora, gente, alguém tem alguma dúvida sobre cognição social? Eu passei assim, só, né, só para a gente
tá contextualizado aí, ambientado com o conceito, mas agora eu quero passar realmente aí para os jogos, né? Então, vamos lá. Então, um dos jogos que eu quero mostrar para vocês é o Aventuras Sociais. O Aventuras Sociais, ele até é um jogo que inicialmente foi pensado para trabalhar habilidades sociais, para que o paciente ele seja capaz de reconhecer o que é um comportamento assertivo, o que é um comportamento passivo, o que é um comportamento agressivo, né? De novo, né? Apesar de ser um jogo voltado para as habilidades sociais, vocês vão ver que vão ter situações sociais, histórias sociais, e que ele vai precisar interpretar essas histórias sociais para saber qual é a conduta adequada. Só que o que é legal aqui é que a gente já está trazendo para ele um repertório sobre o que é adequado e o que não é adequado, entende? Então, ele vai reconhecer facilmente qual é a conduta adequada, e a gente pode começar a problematizar isso com ele, tá? Então, como é que funciona o jogo? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só dar uma parada aqui no compartilhamento, que daí eu vou... Aqui. Vou mostrar para vocês aqui o jogo. Então, ele vem aqui, gente, esse tabuleiro, tá? Esse tabuleiro aqui, que é como se fosse uma caverna. No vídeo, ele está muito escuro, né? Não dá para ver aqui que tem, né, o fundo de uma caverna direito. Então, ele é um tabuleiro que representa uma caverna, e a tarefa do participante é tentar sair dessa caverna, tá? Então, essa é a tarefa dele. Como é que ele vai fazer para sair dessa caverna? Ele vai ter que coletar alguns requisitos, né? Como, por exemplo, luminosidade, um de defesa, um de fuga, um de direção e outro de sobrevivência. Para coletar isso, o que é que ele vai fazer? Vocês podem jogar, é legal que o Aventuras Sociais, ele pode ser jogado tanto individualmente quanto em grupo, tá, gente? E outra coisa importante é a idade. Vocês podem usar com crianças a partir de 7 anos, tá? Mas, assim, tem duas histórias aqui que vocês não vão usar com as crianças de 7 anos. O resto dá tudo para usar, tá? Mas o ideal, a faixa etária ideal é aí o pré-adolescente e adolescente, tá bom? Até no futuro eu já vou fazer uma versão para adultos do Aventuras Sociais, tá? Então, aí, o que acompanha? Então, vem aqui o dado e 2 peõezinhos, tá? Mas se vocês quiserem usar mais peões, né? Se tiverem mais gente, é só, né, usar de outro jogo para usar aqui no jogo, tá? Então, ele vai rodar o dado e ele vai andar o número de casas. Pode ser que em algum momento ele caia, né, em casas vazias, ou ele caia em casas com desenhos. Esses desenhos representam aqui os requisitos. Quando ele cair numa casa com desenho, então é o momento de trazer uma situação social. Então, nessas cartinhas aqui. Então, vamos supor que o paciente andou e caiu aqui nessa figura, tá? Essa figura, ela representa fuga, tá? Fuga. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão aqui nas cartinhas. No verso das cartinhas, gente. Aqui, ó. No verso das cartinhas, vocês já vão saber, ó, vai ter o desenho também aqui, e aqui vai estar aí um exemplo. Ah, essa é a de defesa, tá? Então, eu vou procurar de fuga. Você até pode dar opção para ele, porque tem mais de uma, por exemplo, de fuga, tem mais de uma opção. Aqui, fuga, temos 2 opções. Ele pode escolher a picareta ou ele pode escolher a corda, tá? E aí, então, ele escolhe qual das duas ele vai querer, se ele quer a picareta ou a corda, e aí você lê para ele a situação social, que está aqui na frente, tá? Então, vou ler aqui um exemplo para vocês. Seu pai se atrasa um pouco mais de 1 hora para te buscar na escola. Assim que ele chega, você diz, opção A. Mesmo muito chateado e preocupado, você não diz nada. Opção B, você diz, tudo bem com você, pai? Fiquei muito preocupado porque era para você ter vindo me buscar 1 hora atrás. Por que você não me ligou? Gostaria que da próxima vez você pudesse me avisar para eu não ficar tão preocupado. Ou opção C. Assim que ele chegar, você começa a discutir, mostra que está muito bravo e irritado, diz que você tem um monte de coisa para fazer e que ele atrapalhou tudo. E aí ele vai dizer, olha, daí você pergunta para ele, qual você acha que é a conduta aqui mais adequada, né? O que você acha que é o comportamento mais adequado aqui? Onde a gente já vai ter explicado para ele um pouco o que é ser assertivo, assim, né? Que é respeitar o que os outros dizem, mas também respeitar o que nós mesmos queremos, né? Que é se colocar, né?
numa posição de igualdade junto com o outro e tal. Você já vai ter dado essa introdução que está ali no manual. Então, você vai perguntar, qual é a conduta aqui mais assertiva, mais adequada? O que vocês acham, gente? A, B ou C? Querem responder ali no chat? B, óbvio. Isso mesmo. Aí depois, assim, não acaba a atividade por aí. Vamos discutir, vamos explorar mais a atividade. O que a gente pode perguntar para ele? Qual dessas você acha que seria um comportamento mais agressivo, onde a gente não está levando em conta o que pode ter acontecido com a outra pessoa, né? E aí a gente pode começar a pedir para ele relacionar, lembra aquela coisa, né, dele pensar em possíveis variáveis para um acontecimento, né? O que pode ter acontecido com o seu pai? Por que será que ele pode ter se atrasado? Será que ele atrasou de propósito? Será que alguma coisa aconteceu no trabalho? Será que ele pegou um trânsito? Vamos pensar em todas as possíveis causas, né, que podem ter acontecido para que ele possa ter se atrasado? Então, qual que seria a opção agressiva? Daí ele fala, então é a C, né, onde eu começo a discutir. E qual que seria aquela que também não é muito adequada? Porque você ficou chateado com o atraso dele, né, e isso te incomodou, né, mas não dizer nada também não é justo, né? Então, qual que seria uma opção muito passiva, onde a gente também não está escutando o que a gente está sentindo? Daí ele vai falar, opção A. E aí, depois, no final, a gente pode problematizar. Então, assim, vamos agora imaginar se isso tivesse acontecido com você. O que você acha que você faria? Como que você acha que você agiria nessa situação? Né? E aí a gente diz, você acha que você foi assertivo? Você acha que você foi agressivo? Você acha que você foi muito passivo? Né? E aí a gente, então, problematiza isso com o participante, tá? Então, beleza. Passado isso, daí ele, né, leva aqui o requisito, ele junta a cartinha ali para o requisito dele, tá? E aí a gente continua o jogo, ele joga novamente os dados, a gente lê novamente uma história e continua essas discussões com ele, tá bom, gente? Ele só pode chegar ao fim se ele tiver coletado um de cada desses requisitos, tá? Então, se ele tiver coletado um de luminosidade, um de defesa, um de fuga, um de direção e um de sobrevivência, tá bom? Assim que ele coletar todos, ele sai da caverna. Se ele chegar no fim e não tiver coletado todos, ele volta de novo para o tabuleiro, gente. Por quê? Porque senão a gente não vai ter trabalhado situações suficientes assim para ele entender a proposta, sabe? Então, pelo menos aqui 5 situações vão precisar ser discutidas com ele, tá bom? Alguma dúvida, gente, em relação a aventuras sociais? Vou aguardar aqui, porque senão vai virando uma bagunça, né? Aí, a próxima atividade que eu separei aqui para mostrar para vocês, deixa eu até voltar aqui, é o Encontra-Solução Infantil. O Encontra-Solução Infantil, apesar dele ser uma atividade que é o infantil e o adulto, eu vou mostrar as duas versões para vocês, tá? Porque essas duas têm duas versões. Apesar de ser uma atividade ali que o propósito inicial é trabalhar a flexibilidade cognitiva, encontrar soluções para problemas, vocês vão ver que como envolvem situações do cotidiano, muitas delas vão envolver uma certa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro para eu conseguir achar a melhor solução para esse problema. Elas vão envolver uma capacidade de interpretar o que está acontecendo no contexto para achar a melhor saída. Então, de certa forma, vai envolver um pouco de cognição social, tá bom? Porque boa parte dos problemas envolvem essa dinâmica social, tá? Então, como é que funciona? Eu vou falar primeiro da versão infantil, e porque a versão adulta ela tem um funcionamento um pouquinho diferente. Então, na versão infantil, vocês vão fazer o seguinte, vem 2 tabuleirinhos, tá? Então, tem um tabuleirinho do menino e um tabuleirinho da menina, o participante escolhe qual que ele quer usar, tá? Se é o menino ou a menina. Aí, o que acontece aqui? Vocês vão ver que aqui no tabuleiro tem 2 pedrinhas, que são as pedrinhas, até vem aqui para vocês, as amarelinhas, tá? Que é passar a vez. Quando ele não quiser responder aquilo, quando ele quiser trocar, pegar outro problema. Tem as pedrinhas azuis, que envolvem ajuda. Essa eles nunca fazem, gente. Eles nunca pedem por ajuda, né? Então, às vezes, cabe ali uma intervenção, né? Quando a gente perceber que eles estão tendo alguma dificuldade no sentido de falar, olha, será que você não está precisando de uma ajuda? Tô vendo que você está tendo dificuldades, né? E aí, vem os peõezinhos, né? Que são esses 3 aqui que estão um em cima do outro encaixadinho, que eles vão ter que andar aqui, eles vão ter que resolver 5 problemas que envolvem a escola,
5 problemas que envolvem família e 5 problemas que envolvem amigos. Conforme ele for dando uma solução que a gente considere e julgar adequada, ele vai andando uma casinha, ele vai andando uma estrelinha aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Então, vocês vão separar daí os problemas, né? Então, vem essas cartinhas aqui. No verso está escrito se é escola, se é amigos ou se é família. Então, você separa essas cartinhas e ele escolhe por onde ele quer começar, se ele quer começar resolvendo problemas que envolvem a escola, família ou amigos, e ele que vai ditando aí a dinâmica do jogo, tá? Se ele quer primeiro resolver todos da escola antes de ir para a família, ou se ele quer resolver um de cada, ele que vai escolher, tá, gente? Então, aqui só para eu ler um exemplo para vocês. Então, aqui é um exemplo que envolve amigos, tá? Aqui no verso vocês vão ver. Combinei com meus amigos de irmos ao shopping, mas no dia todo mundo desmarcou. E aí, qual é a solução para esse problema? Então, aí ele vai tentar te dizer como é que ele resolveria essa situação, o que é que ele faria nessa situação, e você vai julgar se aquilo está apropriado ou não, tá? Até se ele estiver indo por um caminho menos apropriado, você até pode fazer uma intervenção no meio da resposta dele, dizendo, olha, para e pensa, né? Será que essa é a melhor solução, né? Vamos tentar pensar nas consequências, nas possíveis consequências, né, disso que você está me falando, tá? Então, é importante fazer ele relacionar também aí essas consequências, tá, gente? Então, aí, outro exemplo, né, que envolva agora família. Aqui, família. Isso, assim, vocês podem selecionar, tem bastante carta. Por exemplo, essa só faz sentido se ele tiver um irmão. Se ele não tiver irmão, você pode trocar. Então, meus pais ficam me comparando com meu irmão. E aí? Como é que você lida com essa situação? Como é que você resolve isso, né? E aí, um exemplo envolvendo escola. A professora me pediu para que resolvesse um problema de matemática que eu não sei na frente de toda a sala. E aí, como é que você lida com esse problema? Qual é a solução que você encontra para isso, tá? Então, gente, tem diversas situações, problemas aqui, são bastante cartinhas, tá? Então, caso ele precise pular, caso ele precise de ajuda em alguma, ou caso ele não passe, né, não dê uma resposta muito assertiva, adequada ali para aquela situação, tem opção, tá, de trabalhar mais situações para que ele consiga ter o sucesso em 5 situações, tá bom? Então, esses são só uns exemplos para vocês entenderem aí mais ou menos como é que é a dinâmica desse tipo de atividade. Alguma dúvida, gente? Caiu aqui. A versão adulto, ela muda um pouco, porque na versão adulto, ela não vem o tabuleiro, tá? Esses tabuleirinhos, ela é um pouco diferente, ela vem só com as cartinhas e eu não dividi por contexto na versão do adulto, tá? Então, não tá separado em escola, família, trabalho, nada disso, tá bom? Deixa eu pegar ela aqui. Então, na versão dos adultos, né, você vai trazer aí algumas situações na qual ele tem que pensar em resolução, em formas de resolver. Só que daí, o que você tem que estar atento? Você pode, através das respostas dele, você trazer outras consequências e instigar ele a pensar em outras formas de resolução, tá? Então, por exemplo, aqui, né, uma das cartinhas. Estou sem minha carteira de identidade e preciso entrar em um edifício comercial cuja identificação é necessária. E aí, como é que você resolve isso? Ah, eu posso ligar para minha esposa, trazer meu documento de identidade. Ah, então tá bom. Mas e se sua esposa não te atender? Ou se sua esposa te atender e te disser que, por exemplo, não pode, ela presa no trânsito, ela está com compromisso de trabalho, e ela não vai ter condições de te trazer. O que você vai sentir? Né? Como é que você vai se sentir em relação a ela? O que você vai dizer para ela nesse momento, tá? Ah, o ponto de corte, né? Bem lembrado, Cláudio, eu não falei da idade, né? No Encontra Solução Infantil, vocês podem usar, gente, com a criança em idade escolar. Então, com 5 aninhos, alguns dos problemas vocês já conseguem trabalhar com uma criança de 5 anos, e vai até os 16. Se com 16 ela ainda está no ensino médio, ainda usa, tá? Até com 17, dependendo, se ela ainda estiver na escola, eu usaria a versão infantil. Agora, se é um adolescente de 17 anos, que é muito mais, como que eu posso dizer? Não é maduro a palavra, mas é muito mais sério, sabe? Ou já, né, tem um perfil muito mais adulto, assim, usa a versão adulta, tá? Mas, assim, até 17 anos dá para usar infantil,
De 17, né? Vou usar o 17 aí como tanto para lá quanto para cá. 17 em diante, a versão adulta, tá? Aí um outro tipo de problema, né? Aqui. Fiz reserva para o melhor quarto de determinado hotel, mas ao chegar me encaminharam para um quarto bem inferior, pois estavam lotados. E aí, como é que você resolve esse problema? Como é que você lida com essa situação, né? Então, claro, de novo, envolve um pouco de habilidade social, mas também vai envolver, né, essa coisa do que o outro vai pensar, como é que o outro vai julgar o que eu estou falando, o que ele vai achar do que eu estou falando, será que ele vai me entender, será que eu vou conseguir ser assertivo com esse outro, será que ele vai, né, ser capaz de entender a minha posição nessa situação de conflito, sabe? Então, essa é a proposta, tá, gente? Claro, com superdotação, mesmo com superdotação, porque o problema está na situação, assim, sabe? Não no grau de dificuldade da situação. Porque, por exemplo, se é um superdotado de 17 anos, por exemplo, que ainda está no ensino médio, ainda vivencia esses problemas escolares, eu acho que vai estar mais apropriada as situações da versão infantil, sabe? Do que da versão adulta. Porque a versão adulta tem muita coisa que envolve a dinâmica de um adulto. Por exemplo, essa fiz reserva no melhor hotel. Tudo bem, né? Vai pular, você não precisa usar ela dependendo do paciente. Mas, ó, vou ler uma outra, ó. Vou a um restaurante e logo que vejo o cardápio, acho os preços muito altos e me arrependo de ter entrado. E aí, o que você faz? Então, assim, para um adolescente de 17 anos, pode não fazer tanto sentido esse tipo de situação. Só para você ver mais uma, ó. Fiz a encomenda de uma torta, pois terei visitas no final de semana. Ao ir buscar, me relatam que esqueceram de fazer. Sabe? Então, é isso, assim. E são situações, assim, que fazem parte de um cotidiano de um adulto, e se a gente for pensar, né, um adulto com comprometimento de cognição social, ou ele pode achar que aquilo foi de propósito, né, ou ele pode, tipo, ele vai atribuir, assim, variáveis que não tem nada a ver, tá? Quem sabe que não, vamos lá. E, gente, eu digo até um adulto com TDAH vai ter dificuldade de interpretar essas situações. Por quê? Porque na hora, até por uma dificuldade de controle inibitório, controle emocional mesmo, né, de autorregulação, assim, às vezes ele é muito reativo e ele não avalia a situação antes de agir, né? E aí ele acaba, né, reagindo muito pelo impulso, ficou frustrado e nervoso e aí acaba, né, dando barraco e não consegue resolver o problema, né? Alguma dúvida, gente, em relação a essas atividades ao encontro a solução? Estou aqui a versão infantil e a versão adulta que eu já mostrei para vocês. Ah, e o justo ou injusto. Justo ou injusto é uma atividade que eu adoro. Por quê? Porque aí é que tá o ponto. Principalmente se você estiver jogando em grupo. Dá para jogar individual, mas ele é muito legal se tiver a possibilidade de jogar em grupo, de discutir isso em grupo. Por quê? Porque o justo ou injusto são dilemas morais que não têm uma verdade absoluta. E quem tende a ter um pensamento muito concreto e muito determinista, assim, que pode impactar, né, e prejudicar, né, nessa percepção da realidade, né, e fazer uma inferência adequada, né, das situações sociais, vai ter dificuldade com isso, porque ele tem que entender que às vezes as coisas dependem de um ponto de vista diferente do dele, né, e que tudo tem um ponto de vista diferente do dele. Então, por isso que eu escolhi dilemas morais para trabalhar com eles, tá? Então, tem no jogo a versão infantil, que vocês podem usar com crianças bem pequenas, a partir de 4 anos, tá? Já é possível de usar. E tem a versão adulta, tá? O que muda? Muda um pouco o tipo de dilema. No dilema dos adultos, boa parte deles vai envolver o valor da vida, assim. E no de crianças envolve situações de justiça, assim, do cotidiano, tá? E até o tipo de pergunta que você vai fazer para fomentar a discussão sobre o dilema é diferente, né, da criança para o adulto. Então, vamos lá, eu vou dar o exemplo primeiro da criança, tá, gente? Então, deixa eu pegar aqui as situações da criança para vocês conhecerem um pouco. Então, tá. Então, a situação da criança, os dilemas das crianças sempre vão ter um desenho atrás, tá? No verso, representando ali qual vai ser o dilema, tá bom? E na frente o problema, tá? Aqui tá fora de. Então, você vai começar a ler a situação, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Esse daqui. Uma criança ganhou de presente uma arma de chumbinho para atirar e maltratar passarinhos. Então, a gente começa a discussão. Então, vamos lá. Aqui tem algumas cartinhas que essas você vai usar para as crianças, você não vai usar essas cartinhas para os adultos.
São cartinhas, gente, para orientar a discussão. Você não precisa ficar presa nessas cartinhas. Por quê? Porque o intuito é, como eu não tenho como prever que resposta o participante vai dar, então eu não tive como prever quais perguntas você vai ter que fazer. Mas você vai ter que ter em mente que o quê? Que o que você quer fazer é incentivar o paciente a pensar sobre diferentes perspectivas, sobre diferentes pontos de vista, né, sobre diferentes situações. Então, assim, você pode começar com uma pergunta simples. Isso é correto? Por quê? Né? Por que é? Por que não é? Né? Isso é certo de fazer? Ah, isso não é certo de fazer e tal, porque maltrata passarinho. Gente, eu concordo, mas vocês têm que desapegar das suas questões, tá? A questão aqui não é fazer a criança pensar diferente também, tá? Existe, lógico, que é certo e errado. Mas a gente pode perguntar para ela, ah, mas e se tem na cidade dela está acontecendo de ter muito passarinho, e os passarinhos estão fazendo muita sujeira na cidade, e não tem nenhum outro animal para comer esses passarinhos, né? E tal, e aí, como é que faz? Daí isso seria certo nessa situação? Ou isso seria errado nessa situação? Então, assim, estou dando exemplo só para a gente tentar trazer, com base nas respostas da criança, outras situações, tá? Isso pode ou não ser feito, por quê? O que você acha disso, né? O que aconteceria se todo mundo resolvesse fazer a mesma coisa? Então, vamos pensar que todo mundo ganhou uma arma de chumbinho para atirar em passarinho. O que vai acontecer se todo mundo fizer isso, né? O que você acha que é preciso que as pessoas façam para que isso deixe de acontecer ou continue acontecendo, dependendo ali da conclusão que vocês chegarem sobre o dilema, tá? Se você estivesse no lugar dessas pessoas, o que você teria feito? Se você estivesse no lugar da criança, o que você teria feito? Se você fosse o pai ou a mãe dessa criança, o que você teria feito, né? Por que as pessoas elas fazem isso? O que acontece com as pessoas que fazem isso no dia a dia? Essas pessoas, elas merecem algum castigo? Qual castigo elas mereceriam, tá? Então, o intuito aqui é incentivar essa capacidade de interpretação de diferentes pontos de vista. Então, aqui, por exemplo, uma outra situação. Uma criança conta à sua mãe que viu um cachorro do tamanho de uma vaca. Isso é verdade? Isso é correto? Por quê? Por que não é correto? Existe cachorro do tamanho de uma vaca? Ela mentiu? Ela não mentiu? Né? Uma família se mudou de casa e deixou abandonados seus cachorros na casa antiga. Aí você vai discutindo. Então, tem aqui uma série de problemas, tá? De dilemas aqui sobre justiça, que envolve justiça, para a gente ir discutindo com a criança e fomentando. É legal em grupo, por quê? Porque às vezes as crianças, elas podem ter, dependendo da situação, trazer opiniões diferentes. Às vezes não conclusões diferentes, mas uma forma de pensar diferente. E aí, como aceitar e entender, né, o que o outro está querendo dizer, como aprender a ouvir uma opinião diferente da minha. Porque lembra que eu falei, um dos problemas das crianças com dificuldade de cognição social, muitas vezes, ou até dos adultos, né, é se apegar muito àquela crença, né, a ter julgamentos muito fortes sobre um evento. E elas vão ter, daí, dificuldade de aceitar qualquer intromissão ou qualquer alternativa, né, diante dessa situação. Aí, gente, como exemplo, o de adulto, tá? De adulto, deixa eu pegar um dilema menor, né? Então, de adultos são dilemas... Do adulto, das crianças, eu dei uma inventadinha. Dos adultos, eu peguei dilemas que já existem, tá? Que, né, senão ia problematizar demais. Então, eu peguei dilemas que já existem. Então, por exemplo, aqui... pegar aqui... vamos pegar essa, o dilema do médico. Você é um médico muito hábil, com 5 pacientes que estão morrendo. Cada um deles precisa de um órgão diferente para viver. Infelizmente, não existem órgãos disponíveis para executar qualquer um dos transplantes. Acontece que você tem um 6º paciente morrendo, sofrendo de uma doença fatal, que vai morrer mais cedo do que os outros 5, se não for tratado. Se esse 6º paciente morrer, você será capaz de usar seus órgãos para salvar os 5 outros pacientes. No entanto, você tem um medicamento que pode dar a esse 6º paciente, que vai curar sua doença e ele não vai morrer. Pergunta: o que você faria? Então, a gente vai chegar ao paciente a pensar. E é difícil chegar a uma conclusão porque existem muitas variáveis aí, né? Você deixaria o 6º paciente morrer para salvar a vida dos outros 5? Ou você medicaria o 6º paciente? Aí a gente pode perguntar, mas tá,
Então, vamos supor, tá, gente? Se ele der essa medicação para o sexto paciente. Mas por que você acha que a vida desse sexto paciente é mais importante do que a dos outros 5? Se ele falar, não, é melhor salvar 5 do que salvar 1. Então, vou por uma questão de lógica. Mas por que a vida desses 5 importam mais? E daí a gente pode trazer situações. Faria diferença para você se esses 5 fossem pessoas que tivessem roubado, matado, não terem feito nada de bom na vida? Ou o contrário, né? Se faria diferença para você se esse sexto paciente fosse um bandido, alguém que, né, não fosse bom para a sociedade e tal? Faria diferença em seu comportamento se a medicação que você vai dar para esse sexto paciente tivesse apenas 50% de chances de ter efeito? Ou o contrário, né? Faria diferença para você se, por exemplo, se na hora de você fazer o transplante dos órgãos, só 50% de chance esses pacientes tivessem de sobreviver? Faria diferença se o sexto paciente fosse jovem ou se ele fosse velho? Se fosse uma criança, esse sexto paciente? Então por que a vida da criança vale mais do que a do adulto, né? Então a gente pode estar trazendo um pouco mais disso. A gente não vai chegar, gente, a ideia não é chegar a uma conclusão e saber quem está certo e quem está errado. A ideia é instigar e fomentar aí uma perspectiva que não tem uma conclusão óbvia. As duas decisões vão ser difíceis, né? A decisão de salvar 5, a decisão de salvar 1 não são decisões fáceis. Por isso que eu escolhi dilemas para justamente forçar aí um pouco essa coisa de estar entendendo outras perspectivas, tá bom? Alguma dúvida, gente, em relação... Lógico, eu peguei um exemplo bem mais pesado. Mas tem um outro de você ver seu amigo, sua amiga vai casar, seu amigo vai casar, e aí você vê a noiva beijando outro cara antes do casamento, o que é que você faz, sabe? Não tem uma outra situação assim também, tá? Mas eu acho bem legal, assim, dá umas discussões, sai cada coisa desse jogo, gente, que é muito engraçado. Aí vamos ver, a próxima que eu separei aqui para vocês. É o Se Dando Bem. Peraí, deixa eu ver se tem uma. Se Dando Bem é uma atividade, gente, que eu fiz. Essa eu fiz especialmente para os pacientes que eu atendo no espectro. Por quê? Porque se tem uma dificuldade que a cognição social gera, né, que essa dificuldade de interpretar pistas sociais gera, e também a dificuldade de imitação, né, de interpretação, né, de sinais ali, né, do ambiente, gera uma dificuldade de lidar com regras sociais que não são explícitas, né? Então, tem muitas regras sociais, muita coisa que a gente vai acumulando aí no nosso repertório que nunca foi dito explicitamente para a gente simplesmente soube que é assim e pronto, né? E a gente faz porque a gente entende que isso é o mais adequado, o mais certo, né? Então, Se Dando Bem é um jogo para ensinar algumas regras sociais e discutir algumas regras sociais implícitas. E é legal porque, assim, eu tentei abarcar muitos contextos. Eu tentei abarcar cinema, casa de amigo, tentei abarcar escola, situações específicas dentro da escola. Então, tentei pescar aí, né, os mais diversos contextos que uma criança e um adolescente possa estar inserido. Muitos desses problemas você vai poder usar com adulto, desde que esse adulto ele seja um TEA, até pode ser um TEA sem comprometimento cognitivo, mas seja um TEA com muitas dificuldades de adequação social, tá bom? Então, se for um TEA adulto com dificuldade de adequação social, que tem dificuldade de compreender, que seja, né, um TEA mais estereotipado, assim, né, eu acho que dá para usar tranquilamente, tá bom? Agora, se é um TEA mais funcional, talvez ele não, as dificuldades dele não seja tão significativa, assim, nesse aspecto, tá? Então, vem muito, você vê, eu abarquei tantas situações sociais que vem tudo isso aqui de situação social, se eu não me engano, são 90 e poucas, tá? Regras sociais aqui, tá? Então, como é que funciona esse jogo? Então, aqui vem um tabuleiro, tá, gente? Então, aqui tem o início e a chegada. O objetivo dele é atravessar esse rio. Finge que tem uma correnteza muito grande nesse rio, ele não vai conseguir atravessar nadando. O que ele vai ter que fazer é construir uma ponte. Para construir essa ponte, ele vai ter que coletar aqui as pecinhas de madeira para construir a ponte. Como é que ele vai coletar essas pecinhas? Conseguindo acertar se essas regras que eu for pontuar para ele são verdadeiras ou falsas. Então, ele vai me dizer se aquilo é verdade ou não, tá? Então, a gente vai começar aqui com essas cartinhas viradas no início, tá? E a gente vai pegar uma carta a cada jogada.
Então, vamos supor. Então, vamos começar lá com a primeira rodada. Então, a primeira rodada, eu pego aqui uma carta. Não deixa ele ler. É você que pega. Por quê? Porque aqui no final tá a resposta, se ela é verdadeira ou falsa, tá? Então, se ele pegar, ele vai ler a resposta. Então, aqui a regra é: se você estiver sentado em uma poltrona, não é legal usar os dois apoios de braço. Principalmente assim, se a gente tiver, tipo, numa poltrona de cinema, uma poltrona onde tem pessoas sentadas do nosso lado. Isso é verdadeiro ou falso? E aí ele vai responder. Então, vamos supor que ele responda verdadeiro. Aí a gente vai questionar. Mas por que é verdadeiro? Por que isso é verdadeiro? Por que a gente não pode usar os dois braços da poltrona? Para ver se ele entende também essa regra, né? Para ver se ele entende que impacto isso tem nas outras pessoas. Né? Ah, então porque isso pode atrapalhar outra pessoa. Então, por exemplo, se eu estiver no avião, se eu estiver no cinema, pode não sobrar tanto espaço para o outro. Então, né, seria ideal a gente escolher um dos braços, né? Afinal de contas, todo mundo tem esses dois braços. E um desses braços vai ficar compartilhado entre, né, eu e a pessoa do lado, né? Então, para ver se ele entende a repercussão disso. Então, vamos supor que ele acertou, então ele ganha uma pecinha e ele vai começar aqui a colocar nessas casinhas pontilhadas, tá, gente? Então, tem uma casinha pontilhada aqui, ele vem e coloca, tá? Tem uma outra casinha que ele vai ser rodada extra. Então, para ele ganhar a pecinha, ele tem que responder 2 questões, tá? Só para ter mais situações para serem trabalhadas, tá? Então, só para você ver um outro exemplo aqui, né? Temos que tomar cuidado com como a gente fala coisas, como o volume da voz, o tom de voz que a gente usa. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Aí ele diz lá, é verdadeiro. Daí ele ganha a pecinha. Deixa eu ver mais uma situação. Não é educado perguntar a uma pessoa o quanto ela ganha. Verdadeiro ou falso? Aí ele vai dizer se é verdadeiro ou falso. É ok ficar compartilhando informações pessoais da sua família com toda a classe. Aí ele diz se é verdadeiro ou falso. No caso, essa é falsa, né? Não é ok ficar compartilhando. E a gente vai perguntar, você entende por quê? Por que é falso? Né? Quais os problemas que isso tem? Aí, peraí, deixa eu pegar mais uma situação aqui. Você pode não gostar do tema da festa ou do bolo da festa, mas você não deve dizer isso ao aniversariante. Verdadeiro ou falso? Então, são bem situações do cotidiano, gente, que é bem de regrinha social implícita mesmo, né? Que ninguém diz pra gente, olha, nunca. Ninguém ensinou pra gente, falou, olha, quando você for no aniversário, nunca diga que você não gostou do tema da festa, tá? Nunca diga que você, né, não gostou do bolo. Quando estiver em um ambiente público, não precisa segurar a porta para as pessoas mais velhas ou para os que estão logo atrás de você. Verdadeiro ou falso? Então, falso, né? É educado a gente segurar a porta para essas pessoas, tá? Então, gente, tem aqui diversas situações, tá? Aqui, ó, se você tiver dúvidas, levante a mão quando o professor terminar de falar. Verdadeiro ou falso? Se sua professora ainda está explicando, quando o sinal... Calma aí, peraí. Se sua professora ainda está explicando quando o sinal para trocar de aula toca, espere ela terminar de falar. Verdadeiro ou falso? Quando você estiver pelo corredor da escola, cantar em voz alta uma música é inapropriado. Verdadeiro ou falso? Se você tem um animal de estimação, é importante que você cuide das necessidades diárias dele. Alimentação, água, exercício. Nossa, tem um monte de coisa aqui, gente. Um monte de regrinha, tá? Alguma dúvida, gente? Daí o jogo acaba, obviamente, quando ele constrói a ponte, tá? Então, aqui tem o início, e aqui a gente vai descartando a carta, tá? Do outro lado daqui, você vai descartando as cartas que já foram usadas, tá? Aí, vamos lá. Deixa eu ver o outro que eu separei aqui para vocês. O Descobrindo Amigos. Descobrindo Amigos é um jogo que é para trabalhar um pouquinho do conceito de amizade, o que é a amizade, como que se dá essa dinâmica das relações sociais, porque assim,
Uma outra manifestação das dificuldades de cognição social é essa dificuldade que o paciente tem de compreender a dinâmica das relações sociais, né? Como é que elas acontecem, como é que elas se estabelecem, né? Então, o Descobrindo Amigos tem esse propósito de ensinar o conceito de amizade, né? Da gente descobrir algumas regras, assim, né? Que envolvem aí, né? Essa interação, tá? Então, aqui como é que funciona? Então, vocês vão ver que vai vir 12 personagens, tá? Não usem os 12 numa mesma sessão, porque vocês não vão conseguir concluir a tarefa numa única sessão. Então, assim, desses 12, peça para o participante escolher 6 personagens. E aí veja até como é que ele faz a seleção desses personagens. Se é com base nas características físicas, né? Se é com base em algumas informações que estão aqui, como idade, por exemplo, cor preferida, enfim. Então, veja como ele seleciona esses amigos, tá? Então, ele seleciona 6 desse. E aí, o objetivo dele, primeiro, vai ser descobrir informações desses amigos, como, por exemplo, a comida favorita, atividade favorita, coisas que gosta e coisas que não gosta. Além dessas coisas que ele vai descobrir, conforme... Já vou mostrar, né, como é que ele vai descobrir isso. Além disso, ele também vai coletar alguns presentes, tá? Ao longo aí das questões que a gente for fazer. Então, vamos supor. Então, vamos lá. Então, ele já selecionou os 6 participantes que ele quer, né, brincar ali no jogo. Aqui estão as cartinhas dos presentes e aqui estão as cartinhas para serem inseridas no personagem. Faça como você quiser. No manual só está um exemplo, tá, gente? Não precisa seguir como está no manual, tá? Eu já vou falar também de uma outra curiosidade dessa tarefa, assim, em termos de aplicação. Você vai começar com essa primeira carta aqui. O resto não importa a ordem, tá? Mas essa primeira carta, o que você vai dizer para o participante? Então, ó, agora a gente tem esses 6 amigos aí, eu quero que você conheça esses novos amigos. Eu quero que você pense em perguntas que você faria para abordar cada um deles ao conhecê-los. Então, uma regra, tente abordar cada amigo de um jeito diferente. Então, como é que você vai descobrir o nome dos seus amigos, né? Então, tenta lá. Só que assim, você não pode perguntar do mesmo jeito para todo mundo, né? Então, o que é engraçado? Tem um paciente no espectro que eu atendi uma vez, que tem um menininho aqui que é meio japonês, que é asiático. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Ele até nem é necessariamente asiático, ele tá com o olhinho fechado, na verdade. Mas aqui, parece um asiático. Tá com o olhinho fechadinho. Daí ele chegou assim e falou assim: ô japonês, como que é seu nome? E daí, assim, foi legal, porque daí, né, material para intervenção. Eu falei, olha, esse jeito de abordar não é legal. Não é legal. Pensa se alguém olha para você e vê uma característica física sua e te chama por essa característica física. Isso não é legal, né? Então, aí a gente tem que, tipo, ir trabalhando. Então, é bem legal, assim, porque vai surgindo algumas coisas, né? Então, tá, na medida em que ele faz isso, gente, sempre premia com algo. E aí, nesse caso, às vezes você pode escolher, escolha um participante, quando não tem nada descrito sobre o que você quer fazer, você pode escolher. Se ele quer descobrir algo sobre algum participante, a escolha dele, então vamos supor que ele selecionou aqui o José, né? José é um dos participantes. Então, vamos falar, eu quero descobrir do José, eu quero saber qual é a comida favorita do José. Então, daí você vai nesse montinho aqui das cartas e seleciona uma comida, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui que o José gosta, a comida favorita do José é carne. Então, eu vou e insiro essa informação aqui no José, tá? E aí, então, a gente vai para a nova pergunta, tá? Então, assim, aqui é a segunda, né? Tanto faz a ordem. Fale 3 coisas boas de se ter amigos e ganhe um presente. Então, por que é bom ter amigo? Né? Me diz 3 motivos. Porque eu tenho com quem brincar, porque assim eu não me sinto sozinho, enfim. Então, ele vai falando, e aí, então, você dá uma carta aleatória dessa de figura para ele. Vocês já vão entender para que servem essas cartas de figuras, tá? Aí, um outro exemplo. Se você souber responder, você irá descobrir o que a Maria gosta. Vamos supor, Mariana, mas ele não selecionou a Maria. Troca, substitui, põe um outro personagem aqui que ele tenha selecionado, tá? É o que ela gosta ou o que ela não gosta. Então, por que algumas crianças não conseguem fazer amigos? O que acontece com essas crianças que não fazem amigos? E a gente vê a opinião dele, o que ele acha que acontece quando a gente tem dificuldades em fazer amigos, né? E aí, então, a gente vai perguntar, vamos supor que a Maria está lá ou é o Pedro? Você quer descobrir o que o Pedro gosta ou o que o Pedro não gosta? E daí a gente vai, sorteia uma cartinha aqui e a gente descobre, eu quero saber o que ele gosta.
Ah, então o Pedro, ele gosta, coisas que ele gosta são esportes. Finge que é o Pedro, tá, gente? São esportes, tá? Então a gente vai lá e insere nos esportes. E assim vai, então, as questões até a gente completar todas essas informações de todos os personagens. Feito isso, gente, o que a gente pode fazer com o paciente? Então, a gente vai rever todos os personagens. Ó, vamos ver, então, né, quais são as características do José, quais são as características da Maria. E aí, depois, no final, eu até pergunto para ele, olha, quem parece mais com você, né? Qual é a pessoa que tem quase que os mesmos interesses que você? Ah, então, para a gente mostrar que, então essa pessoa talvez fosse uma boa amiga, né? Se ela fosse de verdade. Porque ela parece muito com você, ela gosta das mesmas coisas que você. Para ir também ajudando ele a entender que a base de uma amizade, né? A gente começa com compartilhando interesses em comuns, né? Acho que o que fortalece depois da amizade são outras coisas, mas o início da amizade depende muito, né? Desses interesses em comuns que a gente tenha, né? Só que para isso a gente precisa conhecer, né? O que o outro gosta, o outro também precisa saber do que a gente gosta, senão a gente não vai saber se a gente vai dar certo ou não. Beleza, feita essa discussão e tal, a gente vai então agora para a troca de presentes. Então, cada personagem, a gente vai ter ali as suas características. E ele já vai ter acumulado algumas cartinhas na mão, tá? Então, ele vai olhar para esse personagem que vai estar construído e ele vai ter que escolher, vai ter que preencher para cada um deles coisa que agradaria essa pessoa e coisas que não agradaria essa pessoa. E essas coisas não dependem do que eu gosto. Essas coisas dependem dessa inferência social que ele tem que fazer. Então, vamos supor, eu tenho uma bola na mão, né? Uma das figurinhas que eu tenho é uma bola. Mas eu vi aqui que, por exemplo, o José, as coisas que ele gosta é esporte. Isso provavelmente agradaria o José. Mas eu vi aqui que, por exemplo, o José ele não gosta de barulho. Então, provavelmente, se eu desse para ele, sei lá, um ingresso para ir num cinema, pode ser que ele não goste, porque o cinema é muito barulhento. Então, ele vai ter que fazer essa inferência que não é tão óbvia, tá, gente? Para ele realizar essa troca de presente. Conforme ele for inserindo esses presentes, eu vou dando novas cartinhas de figuras para ele, tá bom? Então, eu vou substituindo essas cartinhas que ele está usando para ele conseguir completar todos os personagens, tá? Alguma dúvida, gente? Deu para entender um pouco essa atividade? Eu gosto muito dessa atividade, e por incrível que pareça, principalmente para as crianças que têm dificuldade em fazer amigos, elas se engajam muito nessa atividade, assim, sabe? É muito engraçado de ver. Eu vou guardar aqui, aí já vou mostrar a nossa força. Então, a outra que eu separei aqui para vocês, aqui é Descobrindo Amigos. Essa até, gente, nem é uma atividade que eu, né, tenho, assim, é uma atividade, é uma ideia, uma sugestão de atividades para vocês, que vocês podem estar fazendo, buscando aí imagens na internet para vocês aplicarem, que é o que eu chamo de resolução de problemas ganha-ganha, tá? Para que a gente vocês vão ver que assim exige muita cognição social, assim, exige empatia, exige um pouco de teoria da mente, porque nessa atividade, o que o paciente vai ter que fazer? Ele vai ter que encontrar soluções para os problemas que vão ser apresentados para ele, e as pessoas envolvidas nesse problema, elas têm que sair felizes, as duas têm que estar felizes e satisfeitas com a resolução da situação. Não basta que um só fique feliz, tem que os dois ficarem felizes, tem que ser bom para os dois essa solução que ele for encontrar, tá? Então, dá para usar ali, né, com ampla faixa etária. O objetivo aqui é estimular a flexibilidade cognitiva e a cognição social, né? A gente viu aí essa aproximação. Né? Então, se eu quiser estimular também a percepção social, né, eu posso pedir para o participante, antes de eu falar a situação, ele me descrever as imagens, né? Ao invés de eu apresentar o problema verbalmente. Então, por exemplo, aqui, né? 2 irmãos querem brincar com o mesmo brinquedo. E aí? Que solução a gente pode encontrar para os dois saírem felizes? 2 irmãos querem assistir a programas de televisão diferentes, mas só existe uma televisão. Havia um só lanche e os 2 meninos estavam com fome. Os vizinhos fazem muito barulho ao longo do dia. 2 carros avistam uma mesma vaga no estacionamento. O irmão mais novo gostaria de brincar com o irmão mais velho. Os meninos querem andar de bicicleta e só tem uma.
A menina não quer comer a comida que sua mãe fez. O menino não quer fazer a tarefa de casa na hora em que sua mãe pediu. O marido e a esposa não estão se entendendo. A esposa está cansada de fazer as tarefas de casa sozinha. Gente, o céu é o limite, assim, dá para vocês pensarem em inúmeras situações. Mas isso vai exigir uma interpretação, uma inferência, um julgamento social da situação para que eu consiga achar uma boa solução e vai envolver empatia para eu saber o que o outro também ficaria feliz, né, nessa situação, o que ambos, né, o que agradaria a ambos, né, numa situação como essa. Vocês estão vendo quão impactante é, né, essa capacidade de cognição social para a funcionalidade, porque ela impacta na nossa capacidade de resolução de problema, né? Ela impacta nas nossas decisões, né? Aí a próxima que eu separei para vocês é a qual é o sentimento, tá? A qual é o sentimento. Ai, gente, antes, tá? Faltam algumas atividades só para eu comentar com vocês, mas eu não esqueci do sorteio. Agora que eu lembrei que eu não falei no começo do sorteio. Fiquem até o final, porque eu vou falar como que vai ser o sorteio, tá bom? Qual vai ser a regra para o sorteio, tá? Como é que vai funcionar o sorteio, tá bom? Então, assim, qual é o sentimento? É uma atividade que eu gosto muito, porque ela não vai envolver só a psicoeducação das emoções, não, tá? Então, o que vocês vão fazer? É que, num primeiro momento, ela é um pouco isso, tá? Mas vocês vão ver que nem a gente sabe fazer direito. Eu já apliquei essa atividade 1 milhão de vezes. Tem uma outra emoção que eu sempre erro na classificação. Então, inicialmente, vai vir aqui um tabuleiro, também tem menino e menina do outro lado, tá? Então, o participante, a gente vai explicar para eles que existem algumas emoções que a gente nasce, né, sabendo sentir, que a gente não é ensinado a sentir, isso nasce com a gente, que outros animais sentem também. Eu até levo para eles, no Google, vocês acham, as expressões das emoções em gato e em cachorro. E aí a gente vê lá, tipo, como que eles exibem o comportamento e o que aquele comportamento indica, né? Que emoção aquilo indica, né? Então, o que o cachorro faz quando tá com raiva, o que o gato faz quando ele tá entediado, então tem lá, né? Então é bonitinho que a gente vai falando, né? Vai explicando que isso eles também sentem, né? Que isso é compartilhado entre todo mundo. Daí a gente fala, quando você era bebê, né? Você sentia raiva. Você sabe dizer em que situações será que você sentia raiva? Enfim, se for um adulto, a gente pode mudar o nível de discussão, claro, tá? Então vem a tristeza, a raiva, o medo e a alegria. Não vem o nojo, porque o nojo não vai interessar aqui para o que a gente quer trabalhar, tá bom? Então vem essas 4 aqui principais. E aí a primeira tarefa dele vai ser classificar essas outras emoções que a gente chama de emoções secundárias, que são emoções que a gente aprende a sentir. Então, isso não é compartilhado, algumas dessas podem até ser compartilhado entre animais domesticados, mas boa parte delas são emoções que muitas vezes só o humano sente. E que a gente aprende a sentir, a gente não nasce sabendo sentir essas emoções e nem a identificar essas emoções na gente. Então, primeiro, sem julgar, ele vai colocar como ele acha. E é engraçado porque a gente vai ver que a emoção que ele sente mais intensamente é a emoção que ele mais classifica, né? Mais julga ali. Então, gente, vem 12 emoções secundárias para cada emoção primária. Eu até vou fazer aqui um teste com vocês, né? Então, vamos lá. Então, calma aí, tem algumas bem óbvias, né? A alegria é a mais óbvia, a mais fácil de classificar, porque é a única emoção que é agradável de sentir aqui, né? Mas vamos lá. Invejoso. Onde é que vocês classificariam invejoso? Tristeza, medo, raiva ou alegria? Coisa, digitem aí no chat, gente. Renata ficou no raiva ou medo, Karine raiva, Simone medo, e temos variações. Invejoso, raiva. Quem falou raiva tá certo. Pensa, gente, quando você sente inveja, o que é que você sente? Você sente raiva, porque eu queria ter aquilo que o outro tem. Eu queria que aquilo acontecesse comigo, né? Eu queria que aquilo não fosse com aquela pessoa, fosse comigo. Por que aquilo não acontece comigo? Porque eu não tenho aquilo que o outro tem. Isso dá raiva, né? Então, raiva. Mas é legal, porque a gente vai tentando conectar o paciente à emoção, trazendo situações assim, né? No qual ele deva ter sentido inveja em algum momento. Vamos lá, outra situação. Enjoado. Não enjoado de, né, náusea.
Eu tô pegando as mais difíceis, tá, gente? Tentem se conectar com a emoção para vocês saberem responder. Quando você sente raiva, você sente uma coisa, parece que no estômago, né? Parece que aquilo te vai no estômago. Até tem um termo no cotidiano, eu tentei ficar lembrando disso, mas eu não consegui lembrar, um ditado popular que tem a ver com raiva, que é tipo, não sei o que lá no estômago. Isso foi não sei o que lá, direto no estômago. Ai, eu não lembro. Que tem a ver com o estômago. E que é para representar essa raiva, esse ódio que a gente sente, né? Nesse momento extremo. Então, enjoado é errado. Não, não é da minha cabeça, tá, gente? Essa classificação, tá? Então, não fui eu que inventei essas coisas, não. Então, se vocês quiserem ficar bravo, não fica bravo comigo. Aí, deixa eu ver, tem uma que é bem legal. Estressado. Estressado. Tente se conectar com a emoção. De onde vem o estresse? Por que eu sinto estresse? Que situações eu me sinto estressado? Rosa, eu tô vendo a sua boca mexer, mas eu não tô ouvindo, porque tá o áudio mudo, mas eu tô vendo aí você falar. Estressado parece que tá muito ligado, tipo, à raiva, né? Mas o estresse tem muito a ver com não saber o que vai acontecer, né? Então, situações onde a gente não sabe quais são as consequências, ou como que isso vai ser concluído, ou que fim isso vai dar, isso gera estresse. Muito complexo, né? É isso que eu tô falando, gente. Nem a gente sabe. Mas o que é legal, assim? Lógico, isso é legal porque essas que são mais confusas, são poucas que são confusas. Mas essas que são mais confusas, dá pano para a gente discutir mesmo, assim, né? E ensinar o paciente justamente a aprender a identificar melhor as suas emoções. Não quer dizer que a gente acerte o tempo todo, isso é difícil para a gente, que é psicólogo e que supostamente deveria entender muito bem disso, imagina para as outras pessoas, né? Mesmo que alguém aqui, né, que não seja psicólogo necessariamente, mas que trabalha diretamente, né, com essa coisa complexa aí que é o nosso mundo emocional, se é complexo para a gente, imagina para o paciente, né? Então, assim, esse é o primeiro passo, ele aprender a identificar essas emoções, identificar em si mesmo. Qual é o segundo passo da atividade? Então, depois de classificado, isso por si só já é uma sessão, né? Não dá tempo de fazer a atividade inteira, né? Numa única sessão. Então, você, na segunda sessão, chega lá, já deixa organizado essas emoções secundárias, vem esses cubinhos, tá? Se você quiser, você pode dividir esses cubinhos entre você e o paciente, para vocês participarem juntos, e aí vem as situações sociais. E aí ele vai ter que começar a descobrir qual é. Geralmente a gente vai explicar para o paciente que mais de uma emoção pode ser sentida e que agora não existe certo e errado, e a gente vai classificar e a gente vai ver se a gente classifica, né, as mesmas emoções ou se a gente pensa de jeitos diferentes. E a gente vai ver que geralmente a gente atribui emoções diferentes mesmo às situações. Só que às vezes elas não estão tão distantes, né? Então, por exemplo, aqui tem situações para adultos e tem situações para crianças, tá? Então, Igor ainda chupa o dedo para dormir. Seu pai o chama de bebê. E a irmã de Igor lhe oferece um abraço. Então, aqui a gente tem 3 personagens. A gente pode primeiro focar no Igor. Como é que o Igor se sente quando o pai dele chama ele de bebê porque ele chupa o dedo? E ele vai e coloca os cubinhos em cima daquelas emoções que ele acha que sentiu. Depois a gente vai contar qual foi a emoção mais intensa, tá? Se foi tristeza, daí a gente coloca os cubinhos aqui e vê. Ah, foi tristeza, raiva, alegria ou medo, tá? E a irmã do Igor? O que ela sentiu quando ela viu, né, o Igor nessa situação? Aí ele vai e coloca ali as emoções, tá? E o pai do Igor? O que o pai do Igor sente quando ele vê o Igor chupando o dedo? E aí, então, ele vai fazer essa inferência, essa atribuição aí de estados emocionais, tá? Aí, por exemplo, o Iago, às vezes, machuca seus colegas porque tem problemas em controlar sua raiva. E tem ouvido seus colegas dizer que é porque ele é maluco e tem problemas da cabeça. O que você acha que o Iago sente nessa situação? E os amigos do Iago? Como é que os amigos do Iago se sentem nessa situação? Então, é fazer também essa análise de outras perspectivas que estão presentes na história, tá? Então, envolve aí cognição social, flexibilidade cognitiva. Se você jogar junto, a gente pode comparar, tipo, o que eu acho que eu vi, o que ele viu, por que é diferente, porque as pessoas sentem mesmo coisas diferentes numa mesma situação, né? Às vezes, por exemplo, tirar a nota baixa numa prova pode deixar uma criança muito, muito triste, e outra criança só um pouco triste, né?
Ou às vezes tem criança que nem liga de tirar uma nota baixa na escola, na prova, né? E aí a gente sente mesmo emoções diferentes. Então, né, essa é a base até da teoria da mente ali, né? Alguma dúvida, gente, em relação a qual é o sentimento? Aí a próxima que eu separei para vocês, é o sobrevivência. Sobrevivência, ele é para as crianças menores, então assim, a partir de 5, 6 anos, né, até ali os 13, 14 anos, tá? O sobrevivência, ele é uma atividade que envolve saber ouvir ou saber dizer não com assertividade, tá? Então envolve muitas vezes uma interpretação do contexto, envolve ele saber, né, o que seria mais apropriado, o que não seria apropriado. Deixa eu ver, eu acho que eu não peguei aqui as cartinhas, não sei se eu esqueci. Peraí que eu vou pegar. Então, sobrevivência, ele vem aqui esse tabuleiro, tá? E nesse tabuleiro aqui, tem também aqui o início e o fim. Vocês vão ver que a lógica do tabuleiro parece muito da Aventuras Sociais, tá, gente? Então, o que ele vai fazer? Para ele chegar no fim e conseguir, né, resolver aí a atividade com sucesso, ele vai ter que ter conquistado, né, alguns itens aqui, que é o que ele precisa para sobreviver um dia na floresta, que é água, fogo, bússola, lanterna, barraca e mapa. Cada um desses está representado por uma cor, tá? Então também vem um dado. Os personagens são bichinhos, né? Então os peõezinhos são os bichinhos mesmo, tá bom? Então ele vai começar aqui no início, vai sortear o dado e conforme ele for parando nessas casinhas coloridas, ele vai tendo a oportunidade de tentar lidar com uma situação que envolve o não, tá? Então vou pegar aqui um exemplo. Então, vamos lá. Então, como é que você faz? Ou o que é que você diz? Uma coisa interessante aqui. Não basta só que ele descreva a resposta verbal que ele vai ter. O ideal aqui, gente, é a gente trabalhar com roleplay, com encenação, tá? Porque daí a gente consegue trabalhar prosódia, a gente consegue trabalhar postura corporal, expressão facial, tá? Então, o ideal é a gente trabalhar com toda a manifestação comportamental, tá? Nessa situação. Então, por isso que eu gosto de fazer a encenação, o roleplay, tá? Então, o que é que você faz quando você não quer comer? E aí, o que você diz quando você não quer comer? Né? E aí ele, então, tenta ensinar. Eu vou dizer assim para minha mãe, falar, mãe, eu não tô com fome agora, eu posso comer mais tarde? E aí a gente pede para ele se levantar, tá? Não faça isso sentado, ele se levanta, nem que assim, se ficar mais fácil para ele, se ele for muito concreto, você pode fazer o papel da mãe, e ele dizer para. Daí você pode se certificar. E você diz, geralmente com esse tom de voz, assim, você fala baixo mesmo, ou geralmente você, né? A gente já conhece também o participante, né? Ou você grita e costuma falar: eu não quero comer, eu não tô com fome. Ou você se esconde, ou você faz outra coisa, né? Então, como é que realmente você faz, né? Para ir ajudando ele também a criar consciência sobre, né, o seu comportamento, né, típico no dia a dia. Então, aqui, outra, né? Quando não quero pôr a blusa que meu pai me pediu porque eu não tô com frio. E aí, né? Quando não quero que o professor me ajude na tarefa. Quando não quero falar sobre os meus sentimentos. Quando não quero emprestar meu material. Quando não quero ir para a escola. Quando não quero dividir meu lanche. Quando não quero ficar dentro da sala de aula. Quando não quero prestar atenção na aula. Quando não quero brincar com uma pessoa. Enfim, gente, tem uma série de situações aqui que envolvem aí o não, tá? E aí, então, o ideal é ele ensinar para a gente trabalhar aí, né, a expressão facial, prosódia, até, né, a expressão verbal, né, o comportamento, tá bom? É adequado. E aí, assim, se ele der uma resposta adequada, ele leva a carta para ir coletando aí as conquistas dele, tá? Se você estiver jogando em grupo, que eu fiz até esses dias com o grupinho, né? Então, eles combinaram entre eles, né, de negociar quando eles caíam numa casa repetida. Então, assim, se caísse numa casa que, por exemplo, eu caí de novo na casa que é verde, e eu já tenho uma carta verde, eu posso tentar responder essa do verde e tentar trocar com alguém
uma carta de cor que eu preciso. Então, vamos supor que o outro menino não tem a carta verde, mas ele tem a vermelha que eu quero. E aí, a gente acaba trabalhando também, né, uma outra forma aí de habilidade social e de flexibilidade cognitiva que envolve essa negociação, tá? Alguma dúvida, gente? Sobre sobrevivência? Aí o dialogando. O dialogando é até uma atividade de comunicação social, mas não vai deixar de envolver também, né? A gente vai ver que não tem como separar aí a comunicação social de aspectos da cognição social, né? Então, dialogando, ele é uma atividade que é mais para os adolescentes e adultos. Se for uma criança muito verbal, você até pode usar, tá? Então, de início, na verdade, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão construir aqui um mapa da conversação, que é ele, né? Vocês vão discutir aqui as etapas, né, de uma conversação, né, para ele entender quais são as etapas para ter mais capacidade de sustentar uma conversação. E aqui vocês vão construir também como se fosse uma lista de ferramentas prontas para, por exemplo, quando ele tem que cumprimentar alguém, para quando ele tem que fazer um elogio, para quando ele quer obter a atenção de alguém, para fazer perguntas, né, para se despedir. Então, como se fosse um mapa aqui de ferramentas, tá? Para essa comunicação. Aí também tem uma proposta de tarefa de casa, mas isso é mais para os adultos, né? Que é tipo um diário de interação social, onde ele vai registrar algumas interações sociais que ele teve ali ao longo da semana, né? Fazer uma breve descrição desse diálogo que ele teve com a pessoa para a gente ir depois discutir a qualidade dessa interação, a qualidade dessa relação, como é que ele podia ter feito diferente e tudo mais, tá? E aí, então, aqui tem a atividade que é duas partes, tá? Então, na parte vermelha, eu costumo começar por ela. A ideia é o quê? Que a gente consiga treinar a sustentação de uma conversação. Então, a gente vai começar com uma pergunta aleatória e o paciente ele vai ter que responder essa pergunta e pensar em como formular uma nova pergunta para mim. Pode até ser devolver a pergunta para mim, mas ele tem que trazer de volta a questão, é como se fosse uma batata quente, né? Eu pergunto, ele responde e joga para mim de volta, né? Então, vamos supor, aqui tem. O que você gostaria de comer hoje no almoço? Então, tipo, é bem um diálogo informal mesmo, tá, gente? Ai, daí ele pode responder, eu não sei o que eu quero comer hoje no almoço. Eu acho que eu tô com vontade de comer um hambúrguer. E você, está afim de um hambúrguer? Daí você Daí, lógico, cabe o terapeuta também saber sustentar uma conversa, né, gente? Então, você pode responder, falar assim, eu tô de dieta, eu acho que é melhor não comer um hambúrguer. Você topa comer algo mais saudável? Eu topo comer algo mais saudável, né? Como é que tá sendo sua dieta? O que que você não tá comendo? Eu deixei de comer carne, eu deixei de comer carboidrato, né? Você já fez dieta alguma vez na sua vida? Não, eu nunca fiz dieta, né? E aí vai, a gente vai ver quantas falas ou quantos diálogos ele consegue manter. Isso até com uma medida, como um parâmetro, tá, gente? De avaliação, né? De quanto ele vai conseguindo, ao longo das intervenções, sustentar essa conversa. A ideia é que cada vez ele consiga sustentar essa conversa por mais tempo, tá? Então, assim, você começa com essa questão e só vai para outra, só usa outra carta dessa vermelha se realmente morreu o assunto, tá? E a gente até pode discutir, você viu que acabamos o assunto? Por que você acha que acabou? Por que era um bom momento de acabar o assunto? Ou era um bom momento de acabar o assunto, né? Já no segundo momento, o que a gente vai trabalhar, né? Então, a gente sabe que a comunicação social, né, que é o uso da linguagem no contexto social, ele serve, né, para narrar e descrever eventos, mas também para pedir ajuda, se defender, protestar, né? Então, aqui são situações que envolvem pedir ajuda. Então, a gente vai dar a situação e ele vai dizer de que forma ele poderia pedir ou solicitar uma ajuda para isso, tá? Então vamos supor que a situação é que você está se sentindo deixado de lado. Como é que você pode fazer para chamar a atenção das pessoas para você, né? Gente, o que vocês estão falando? Eu quero participar disso também. Pessoal, né? Vocês estão a fim de fazer alguma coisa? Tipo, ele vai ter que achar uma maneira de abordar e resolver essa situação através da comunicação, tá? Então, esse é o propósito. Bom, gente? Alguma dúvida em relação ao dialogando? Também é uma atividade assim que eu acho muito legal, assim, muito bacana.
Ah, não, sobrevivência eu falei. Ah, o antecipando consequências. Antecipando consequências, gente, não é uma atividade necessariamente, né, que envolve só cognição social, tá bom? Então, a gente vai ver aí que, né, uma dificuldade comum, né, dos pacientes que experimentam aí, né, problemas de cognição social, muitas vezes, que, né, a gente vai ver que tem, né, isso que eu estou falando, uma relação direta com a flexibilidade cognitiva, né, serem mais concretos e tal, eles vão ter dificuldade de antecipar certas consequências das situações, porque se eles não conseguem interpretar adequadamente, né, ou processar essas pistas, né, sociais de uma maneira adequada, provavelmente as consequências ou o que está por vir vai ficar meio nublado, né, mesmo sendo positivas ou negativas. E muitos deles vão evitar novas situações, porque isso deixa eles muito ansiosos, né, não conseguir pensar aí, né, em consequências. Então, o jogo, eu até esqueci de separar isso. Eu tenho aqui em estoque, mas eu esqueci de separar ele. Mas eu vou explicar como é que funciona. Então, vem um tabuleiro primeiro, e no tabuleiro vem mensagens sobre a importância da imaginação, de usar a imaginação, de tentar pensar, né? E imaginar coisas, né? Que estão por vir e que podem, né, vir a acontecer, o quanto esse exercício é importante. Então, são frases aí motivadoras. Ele vai começar, né, com uma frase menor, o objetivo dele é alcançar ali, né, todas as frases. Então, a cada situação, problema que a gente for trazendo para ele e que ele é capaz de pensar nas consequências dessa situação, ele vai revelando aí uma frase motivadora que envolve a motivação, a imaginação, tá? Então, o objetivo é a gente trazer situações onde ele consiga pensar em consequências, tá? Então, quais são as consequências dessa situação? Então, ele vai lá e pensa consequências positivas e negativas dessa situação. Ele vai lá e revela uma frase sobre imaginação, tá? E assim vai o jogo até ele revelar todas as frases de imaginação. Como exercício para casa, vai um diário de experiências, que vem uns adesivinhos. E ele é convidado a registrar as experiências dele ao longo da semana. Essas experiências podem ser conhecer uma pessoa nova, conhecer um lugar novo ou conhecer um prato novo. E aí tem um questionário que a gente pode ir fazendo depois para o participante ou um dos cuidadores fazer, né, para ele, no sentido de, olha, o que você sentiu antes de você, né, conhecer isso? Ah, eu fiquei com medo, ah, eu não queria muito. E depois, como é que você se sentiu depois? Ah, eu gostei, isso foi muito bom, né? Você faria isso de novo, né? Como é que você está se sentindo? Você está orgulhoso de si mesmo por ter tentado, por ter experimentado? Tá? Então, isso é o registro aí do diário da experiência, tá bom, gente? Então, basicamente, essa é a atividade do antecipando consequências, que é bem legal também, principalmente para os pacientes que têm dificuldade com mudança, com transição, né? Com enfrentar aí situações mais novas, tá? Alguma dúvida, gente? E aí, o caras e bocas. Caras e bocas, estou quase terminando. Acho que falta o caras e bocas, ou apenas um conselho e atividade nova, tá bom? Para eu apresentar para vocês. Caras e bocas, então, é uma atividade que vem aqui, gente, uns rostinhos, tá? Então, tem aqui dois rostinhos, peraí, de meninas e dois rostinhos de meninos, tá bom? Então, isso vai depender do quem o participante vai escolher ali, tá? E aqui tem as situações. Nessas situações, ele tem algumas tarefas a cumprir. Então, ele vai ter que, primeiro, inferir qual é a emoção apropriada para essa situação. Então, aí, vamos pegar a situação seguinte. Minha avó fica quando eu vou visitá-la. E aí, então, ele vai ter que pensar, né, preencher. Obviamente, ele não vai escrever, ele só vai pensar qual é a emoção que ele vai, né, atribuir a essa situação. Então, minha avó fica muito feliz quando eu vou visitá-la. E aí vem o narizinho, o olhinho, boquinha, tem várias expressões de boquinha e olhinho, e ele vai construir o rostinho. Então, mostra aí qual seria a expressão, né, que sua avó apresenta quando você vai visitá-la. E aí, depois, a gente vai encenar a cena, tá? Se o paciente tiver dificuldades de imaginar uma fala que a avó faria logo quando ela vê ele, então você pode dar a fala para ela. Então, olha. Então, finge que quando você vê sua avó fala: estou feliz de te ver, meu neto. Como que ela falaria isso? E aí ele vai ter que dar a entonação apropriada. Então, por exemplo, se ela fala: estou feliz de te ver, meu neto. Parece que ela está feliz? Não. Agora, se ela fala: estou feliz de te ver, meu neto. Parece que ela está feliz. Agora, se ela fala, por exemplo: ai, estou feliz de te ver, meu neto. Parece que ela está triste, não parece que ela está feliz.
Então, é para trabalhar também essa prosódia emocional, tá bom, gente? Que isso também é importante na tarefa, tá? E aí, então, tem outras situações, né? Então, tem aqui, nossa, muitas situações que envolvem o dia a dia, umas mais fáceis de inferir, outras nem tanto, né? Então, meu primo ficou com a morte do seu cachorrinho. Então, meu primo ficou triste, chateado, a emoção que ele quiser nomear. Ele vai lá, faz o rostinho, e aí a gente dá uma fala para ele e ele faz a prosódia apropriada, tá? Eu fico quando meus colegas me deixam brincar junto com eles. Como é que você fica, né, nessa situação? Tá? Então, aí vocês vão pensar em diversas situações, construir o rostinho e fazer a prosódia. Tá bom, gente? Alguma dúvida? E aí, apenas um conselho, ela é o seguinte. Ela é nova, né? É uma atividade que foi lançada no mês passado. Então, o objetivo dela é trabalhar duas coisas. Um deles é o conceito de persistência, tá? Da importância da gente não desistir aí quando encontramos desafios. Só que como vai envolver o trabalho dele dar um conselho ou falar algo que motive essa pessoa a continuar tentando, ele vai ter que se colocar no lugar dessa pessoa. Então, isso vai exigir empatia, tá? Então, vai acabar exigindo, né, uma habilidade importante que compõe a cognição social, né? Então, a gente vai, né, explicar ali para o participante, né, que existem aí diversas situações na nossa vida em que a gente pensa em desistir, porque as coisas elas podem parecer muito difíceis ou até impossíveis, né, em algum momento. E aí a gente pode, né, pedir para ele se ele se lembra, assim, qual foi a última vez que ele pensou em desistir, por que aconteceu isso, né? Por que ele pensou em desistir? Então, na atividade de hoje, o participante vai ter que imaginar certas situações, né, que vão ser descritas nas cartas que a gente vai apresentar. E essas situações são situações em que alguém, ou a gente mesmo, está pensando, desculpa, está passando por alguma dificuldade, e que a tarefa dele vai ser tentar oferecer um conselho para esse outro amigo, né, para essa outra pessoa, que esteja passando por essa situação, com a finalidade de incentivar essa pessoa a persistir e a não desistir, tá? Então, aí, quais são os exemplos da situação, né? Então, qual é o conselho? Quando as pessoas, elas não entendem o que a gente está dizendo. Então, ele pode dizer, é bom que ela tente explicar de novo, ou ela tente falar de uma outra forma. Vocês estão vendo que para ela pensar, para ela achar essa fala, né, essa solução para esse outro, ela tem que ter empatia pela situação, ela tem que se colocar no lugar do outro nessa situação, tá? Qual é o conselho quando a gente começa uma fase muito difícil no videogame? Que é difícil mesmo, que a gente não é assim mesmo, às vezes a gente vai morrer várias vezes antes de conseguir, né, alcançar. Qual é o conselho quando alguém não tem com quem brincar? Qual é o conselho quando a gente sente vontade de bater em alguém? Qual é o conselho quando as pessoas elas não acreditam no que estamos dizendo? Quando alguém quebra algo que não é dele? Quando temos que fazer alguma coisa que parece muito difícil? Quando não quero continuar a fazer a lição, né, na sala de aula? Então, são situações que envolvem, aí, lógico, né? Dá para trabalhar tanto no contexto de persistência ali, de treinar ali frases encorajadoras e motivadoras, né? O uso dessas frases, porque isso é uma estratégia metacognitiva, mas também envolve empatia. Envolve ele saber se colocar numa situação difícil que o outro está passando para saber como aconselhar essa pessoa a lidar com essa situação, tá? Alguma dúvida, gente? Por fim, então, agora eu vou mostrar para vocês a atividade nova. Olha, para vocês terem ideia, ela é tão nova que não tem nem... Deixa eu até abrir ela aqui, que ainda não tenho nem a arte dela de divulgação. Mas eu vou abrir aqui para vocês terem ideia, porque ela ficou muito legal. Então, é uma atividade que vai ter situações para trabalhar tanto com crianças quanto com adolescentes, mas também com adultos, tá, gente? Então, é uma atividade que vai dar para trabalhar com ampla faixa etária, tá? Deixa eu abrir aqui o arquivo da atividade. Ai, que lerdo que tá. Vou pegar no celular, vou mandar para o meu celular.
Uhum. Então, é o seguinte, o objetivo aqui da atividade, gente, vai ser o participante. O nome da atividade vai ser possíveis causas, tá? Deixa eu até compartilhar aqui. Ah, não. Deixa eu abrir o tabuleiro para vocês entenderem como é que ela vai funcionar. Então, aqui, o nome da atividade é Possíveis Causas. Então, ela tem um tabuleiro, tá? Esse tabuleiro, vocês vão ver aí que tem dois contextos aí, né? Um que tem esses números aí do início ao fim, e outro tabuleiro no canto ali, que eu já vou explicar como é que vai funcionar, né? Essa dinâmica dos dois tabuleiros num tabuleiro só, né? Das duas pontuações num tabuleiro só. O objetivo do participante é encontrar o maior número de causas, de possíveis causas para um acontecimento. Lembra que eu falei para vocês, né, que um dos problemas muito comuns aí, né, dos pacientes com dificuldades de cognição social é eles terem essa dificuldade de atribuir mais de um acontecimento a uma causa, tá? Então, aqui, né, eu até vou ler aqui um pouco das instruções do manual para vocês entenderem um pouco mais, né? Então, muitas pessoas com dificuldades de teoria da mente, ou seja, né, dificuldades em reconhecer estados mentais de outros como diferentes dos seus, podem atribuir e inferir causas distorcidas sobre certos acontecimentos. Elas tendem a atribuir razões para erros e para acontecimentos negativos distorcidas, acreditando serem referências desses problemas, né? Se autorreferenciando, é porque eu sou um burro mesmo, porque eu sou um bobo mesmo, né? Quando, na verdade, pode não ter nada relacionado a eles, né? Ou, muitas vezes, podem até atribuir o sucesso de uma situação a causas fortuitas e não a si próprio, tá? Além disso, as consequências das dificuldades, né, de teoria da mente também podem estar relacionadas à tendência de culpar os outros pelos erros e acontecimentos negativos, ou pensar que os acontecimentos estão fora do seu próprio controle. Muitas vezes, esses pacientes também negligenciam que um problema pode ter diversas causas, como resultado das suas dificuldades de teoria da mente. Os acontecimentos, eles podem ter diferentes causas subjacentes, né? E na maior parte das vezes, vários fatores combinados podem contribuir para uma determinada situação. Não obstante, muitas pessoas têm tendência para ver apenas um aspecto como importante. Então, a gente vai tentar apresentar de forma breve essa discussão para o participante. A gente vai explicar que o objetivo da atividade é ajudar ele a se esforçar para atingir um equilíbrio saudável, reconhecendo aí os múltiplos fatores associados a uma situação. Então, a gente vai convidar ele, né, a considerar aí vários fatores possíveis que podem ter contribuído para o resultado de um acontecimento específico, tá? Então, pode ser, por exemplo, minha responsabilidade do outro ou outras variáveis contextuais, tá? E aí, como é que vai funcionar essa história do tabuleiro, tá? Então, a gente vai apresentar o tabuleiro para o participante e a gente vai explicar que a gente vai juntos pensar em situações de exemplo que vão nos incentivar a inferir possíveis causas. E que quanto mais causas ele pensar, maior será a sua pontuação. Então, essa pontuação pequenininha aqui no cantinho de baixo do tabuleiro é, por exemplo, se o paciente tem um acontecimento e ele conseguiu pensar em 5 causas, então a gente vai andando aqui com um dos peões no número de causas que ele vai conseguindo pensar. O que isso significa? Que nessa jogada ele ganhou 5 pontos. Então, esses 5 pontos eles vão ser andados ali nessa ficha início. Então, aqui eu já ando 5. Próxima cartinha. Volta, né? Tira o peão desse tabuleiro pequenininho, desses números que estão no cantinho. Então, a gente vai voltar no início. Então, agora, nova situação. Quantas causas você consegue pensar? Vamos supor que agora ele conseguiu pensar em 8 causas. Então, agora ele vai andar 8 pontos. Por isso que esse tabuleiro tem 80 pontos, né? Por isso que tem uma pontuação grande, porque pode ser que ele acumule muitos pontos numa jogada, tá bom? E todos esses vão ser transferidos aí para o tabuleiro maior, tá? Então, a gente vai ver, né, ao longo do tempo, assim, quanto menos cartas ele precisar ali, né, quanto menos jogadas ele precisar para conseguir alcançar um fim, sinal de que ele está conseguindo pensar em muitas variáveis, né, que podem estar relacionadas ao problema. Só que também não adianta nada ele pensar em variáveis que não tem nada a ver com o problema, tá, gente? Então, a gente vai também fazer
essa mediação, tá? Então, quais são, né, o exemplo de situação problema, né, de acontecimentos que tem na carta? Antes, no final da atividade, uma sugestão também, gente, é que a gente possa levantar uma discussão sobre o porquê, né, a gente tem que pensar nessas possíveis causas, tá? E a gente vai explicar que quando nós não somos capazes de identificar todas as possíveis causas, a gente vai basear as nossas decisões, o que a gente vai fazer depois desse acontecimento, com base em uma variável. E essa não vai ser a melhor decisão. Então, quando eu consigo analisar todas as variáveis, eu consigo tomar, né, melhores decisões, tá? Então, basear nossas decisões em poucas informações é ruim. Então, a gente até pode ensinar depois alguma estratégia metacognitiva para ele, né? Eu estou pensando, né? Nessas. Depois vem ali numa folhinha de resposta para vocês, tá? Se ele está sendo capaz de pensar em possíveis variáveis antes de tomar uma decisão, tá? Então, vem ali na folhinha de resposta um esqueminha ali para a gente pensar em quantas decisões eu estou baseando a minha decisão. Claro que isso funciona muito melhor para adolescentes e adultos, tá? Do que para crianças pequenas, né? Óbvio, tá? Então, a gente vai, né, aprofundar o nível de discussão conforme a idade, né, do paciente, tá? Então, as possíveis causas são... Então, peguei situações, né, que eu experimentei com os pacientes, né? Então, o menino esbarra em mim. Quais são as possíveis causas para esse acontecimento? Um amigo não apareceu no meu aniversário. Porque, ó, lembra, quem é muito rígido, tem dificuldade de cognição social, vai pensar o quê? Porque ele não gosta de mim. Mas será que ele não ficou doente? Será que alguma coisa não aconteceu com a família dele? Um colega de sala me chamou de chato. A psicóloga mandou uma tarefa para casa. Em uma conversa em grupo, me pediram para ficar quieto. Uma colega de sala não me emprestou seu brinquedo. No trabalho, pediram para outra pessoa fazer algo que era da minha obrigação. Era minha obrigação. Na escola, a professora não te chamou para ser o ajudante da turma. Alguém disse que seu cabelo não tá bom. Você viu um risco na pintura do seu carro. Seu marido foi ao mercado e não comprou morangos, mas você sempre compra morangos. Por que ele fez isso? Um amigo recusou te ajudar. Um casal de amigos saiu com outro casal de amigos próximo, mas não te convidaram. Então, são várias situações sociais que podem fazer parte da vida de cada um, onde a gente vai instigar aí os participantes a pensarem nas possíveis causas. E aí é lógico, se eu estou trabalhando com criança, eu elimino essas situações dos adultos. Se eu estou trabalhando com os adultos, eu tiro as cartas das crianças, tá bom, gente? É uma atividade que ficou muito legal. Eu adorei ela. Lógico que eu sou suspeita para falar, mas, né, para trabalhar com esse perfil de paciente que eu ando trabalhando, que, né, sempre vem de vários, né, nunca vem de um só. Tá sendo muito, muito interessante, tá bom, gente? Bom, gente, então, assim, neste momento que a Cognos tem, né, de atividades para estimular a cognição social são essas, né? Parece pouquinho, assim, quando eu, né, coloco nos slides, mas quando eu vou falar, assim, tem um monte de coisa, né? Então, eu espero que vocês, né, tenham conseguido entender um pouco mais como é que essas atividades funcionam e saber quais opções tem para quando, né, for pensar aí numa intervenção, saber o que selecionar, tá bom? Mas qualquer dúvida, qualquer outra coisa, podem me chamar ali no Instagram, no WhatsApp e tudo mais. Agora, como é que vai funcionar o sorteio, tá, gente? O sorteio vai funcionar da seguinte forma. Eu vou fazer eu tentei pensar em soluções para um sorteio. Eu não vou ficar aqui pondo o nome de ninguém, até eu escrever o nome de todo mundo e sortear vai demorar. Então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em fazer o seguinte, eu vou postar agora, daqui a pouco, né? Em 5 minutos, eu vou postar vou fazer uma postagem de uma atividade para cognição social ali. Eu nem sei qual que eu vou postar ainda, mas eu já vou postar, tá? E aí vocês vão comentar alguma coisa. Eu tô pensando assim, o que vocês podiam comentar? Porque daí eu vou fazer o sorteio com base nos comentários, tá? Que eu vou usar daí um aplicativo para sortear comentário, que é mais fácil, tá? Então vocês vão sortear, vocês podem comentar, sei lá, cognição social, entendeu? Comentem essa palavra lá, tá? Cognição social, tá? Que daí amanhã de manhã eu já vou realizar o sorteio do Vale Compras de R$ 50, tá bom? E daí eu já dou informação para quem ganhar como que vocês vão usar esse Vale Compras. Vai ser um código, tá? Um cupom de desconto de R$ 50, né? Tá bom? Então, vou postar a foto, vocês comentem lá, cognição social, e aí eu já sorteio daí pelos comentários, tá bom? Então tá. Então, beleza, gente. Então, então alguma dúvida, gente? Alguma questão?
Então, eu quero agradecer aí a presença de vocês, tá? Nessa noite de terça-feira, né? Tarde já, 9 horas da noite. Mas é isso. Então, eu espero ver vocês nas próximas edições aí do nosso Café com Jogos, que a gente precisa melhorar esse nome, tá? Então, tá, gente. Então, boa noite, bom descanso, boa semana e até breve.